noite a todos aí, pessoal. Boa noite. Oi, Fala, Paulo. Paulo. Boa noite. Isso é Gente, maravilhoso. eu iniciei aqui a gravação, aí vamos só dando aí boas-vindas a todos, boa noite, agradecendo a presença de vocês. Obrigada, gente. A gente está iniciando o nosso primeiro encontro da Academia DC 2024. É sempre bom a gente ver o rostinho de todo mundo, que a gente fala muito por mensagem, e-mail. É legal quando a gente está aqui juntos, tá? Quero agradecer a participação de todos vocês. Hoje a gente vai ter aí uma palestra diferentona com o Marco Valadares falando de gestão de riscos e de uma experiência real dele. E queria aproveitar e passar aqui a palavra para o pessoal dar um oi, Fabiano, Lauri, Paulo, para vocês, tá ok? Sim, beleza aí, oi para todo mundo aí. Pessoal que a gente se vê sempre aí nas reuniões de QA, né? Legal ver vocês todos aí também. Aproveitem. Nós começamos hoje uma pesquisa que tem a ver com o desenvolvimento de vocês. Alguns já responderam, outros ainda responderão ao longo da semana. Mas faz parte desse contexto aqui de Academia DC. Então, boa noite aí, sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Prazer estar com vocês aqui nesse tema diferente aí, que hoje dá vontade de rir, mas na época não dava, não. Então, ela vai contar aí algumas histórias aí para a gente. Tem quanto... E que vocês aproveitem aí, né? A gente está programando aí módulos bem interessantes, até com base nessa pesquisa, para que a gente possa ter uma aderência maior aí, né? Que as pessoas possam participar mais e a gente possa estar mais juntos aí. Vamos aproveitar bastante aí, tá? Vala, boa palestra aí. Valeu, obrigado. Paulo, quer dar um alô pro pessoal de São Paulo? Paulo. Sim, eu gostaria de falar pro pessoal do Rio, os alocados, pessoal do Rio, aí, os nossos colaboradores que não me conhecem, eu tenho o mesmo papel do Fabiano, a gente faz aqui o papel de Quality Assurance aqui de São Paulo, e tô vendo que o Renato está aqui, ainda não tive tempo de abordá-los com relação à pesquisa, né? Então, para eles pode ser uma novidade, mas já está em vias de, amanhã cedo eu já vou providenciar isso, que a gente também tem a nossa reunião coletiva amanhã no final da tarde, mas queria desejar aí uma boa noite para todos. O Vala, eu quero conhecer com detalhe essa história aí do Vala, que eu conheço sempre aos pedaços. Eu sempre escuto um pedaço diferente, mas agora eu quero saber legal. Agora de vai cabo ver a do rabo. início ao fim. E aí, boa noite a todos. Werther? Bom, boa noite a todos também, o pessoal aí que está do Rio, também que não me conhece, também eu fico responsável pela operação de São Paulo, e essa acho uma oportunidade bem legal. Eu já assisti essa palestra do Vala, é muito interessante mesmo, um desafio, como o Lauri comentou, né? A gente ri agora, mas na pele dele, não sei se eu gostaria de estar lá na hora, não. Bom, divirta-se e aproveita bem, que tem muito conhecimento aí também. No meio do drama, a gente aprende muita coisa, né? Não, com certeza, Werther. Pessoal, obrigado, boa noite aí obrigado pela presença de vocês. A ideia é essa, começar, né, com um tema mais leve. A gente vai falar pra caramba de gestão de riscos nisso aqui, tá? Mas eu acho que a gente vai falar sobre pessoas, sobre viagens, sobre aventuras e sobre projetos também, né? Que eu acho que permeia tudo isso aí. Então, fique à vontade também de me interromper, de fazer pergunta, tá? Eu acho que é um local curioso, né? Então, que a gente vai falar hoje, pessoal, de uma viagem, na verdade, que eu fiz para o Nepal em 2014, que era para fazer um trekking, tá? Então, eu gosto muito de fazer trekking e a gente vai falar sobre isso. Eu coloquei isso sobre uma perspectiva de gestão de riscos, mas o beabazão da gestão de riscos, tá? Então, é muito mais para a gente explorar mesmo esse tema e realmente como é que num projeto, né, às vezes planejado direitinho, como é que as coisas podem mudar rápido, né? E aí como é que a gente tem essa capacidade de adaptação e aí que a gente testa se o nosso planejamento estava bem feito mesmo, né? Então, eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso tudo, tá? Mas de uma forma um pouco mais tranquila. Eu não vou evitar o PPT, tá, pessoal? Eu acho que é uma forma que a gente tem aqui para ilustrar melhor. Mas eu tenho uma série de elementos aqui que a gente pode conversar. Se alguém quiser, pessoal, interromper, fica à vontade, porque eu não vou estar vendo vocês aqui, e aí vocês fiquem à vontade de interromper na hora e fazer o questionamento, a colocação que vocês quiserem, tá bom? E aí é isso, pessoal, gestão de riscos em projetos, né, um furacão no Nepal. Eu vou passando aqui, eu acho que vai ter todas as informações que a gente precisa. Eu sou
Para quem não me conhece, diretor da DC, responsável pela nossa consultoria e faço também o papel de administrativo financeiro, formado em processamento de dados, com MBA em gestão, algumas certificações na área de projetos e tal, que eu acho que são importantes para os consultores, né? E a gente conduz bastante projetos relacionados a PMOs, metodologia, a parte do DCVMO, né, que é a nossa ferramenta, e apoio aí também os outros diretores nas demais atividades, tá? E eu gosto muito de trekking, tá, pessoal? Já escalei, né, como nosso colega aí, eu já fiz algumas brincadeiras aqui no Rio de Janeiro, né, um lugar fantástico para você fazer esse tipo de esporte outdoor, vamos dizer assim, então eu sempre gostei muito. Mas aquilo, o tempo, o trabalho vai te consumindo, quando você não está trabalhando, você está com a família e tal, tudo vai ficando difícil, o tempo vai ficando escasso, você vai relaxando, a saúde vai piorando, né? E aí eu fiquei muito fora de forma e aí não pude mais escalar, mas eu sempre caminhei. É uma coisa que eu gosto de fazer, que eu acho que testa a minha ansiedade, testa, né, a percepção que a gente tem do mundo, né, as coisas a 6 quilômetros por hora, elas são diferentes do que você dentro de um carro, por exemplo. Então, a sua percepção, né, o tempo que você tem para perceber as coisas é bom caminhando. Você nem está parado, né, que a minha ansiedade não ia permitir, mas caminhar é algo que me faz bem. Então, isso eu sempre mantive, né? Eu cheguei a pesar 130 quilos, mas sempre caminhei e não, assim, não deixava de lado uma caminhada. Sempre que eu posso, eu faço alguma coisa nesse sentido ao ar livre. E tem um pensador que dizia isso, que ele falava assim, as melhores ideias da humanidade foram a primeira vez propostas quando alguém estava caminhando, né? Então, caminhar faz bem para a mente também. E aí, pessoal, em 2014, eu estava recém-separado, numa situação de saúde que não estava legal, eu tinha total consciência disso. Eu acho que o fim do casamento ajuda nesse sentido também, né? A gente precisa ficar mais apresentável e tal, enfim. Aí a gente foi correr atrás do prejuízo. Fiz um coaching com o Paul Dinsman, né? Na época, o PBC, né? O Project Based Coaching, eu fiz a formação com ele, mas ele me ajudou nesse projeto, né? O projeto Você, que era um projeto de melhoria da minha saúde. Então, claro que emagrecer era parte, talvez a parte mais importante disso. Mas tinha outras formas de melhorar minha saúde mental, né? Fazer outras coisas. E então a ideia é isso. Eu estava no meu contexto, né? Na DC era de muito trabalho, me consumia bastante, mas eu estava muito numa pegada de agora tudo que eu não fiz nos últimos 10 anos eu preciso fazer, botar minha saúde em ordem e tal. E aí eu fui, né, procurar 1 milhão de médicos para me apoiar nisso e tal, e eu comecei isso com 130 quilos. E aí, quando eu estava com uns 112 por aí, foi ficando mais difícil, né? Perder peso assim e tal. E aí eu falei, eu preciso de uma motivação diferente. E aí eu fui olhar, todo trekker, né? Todo mundo que caminha, acho que tem o sonho de ir ao Nepal, além de ser um lugar, né, muito interessante e tal, eu tinha essa chance. Eu já tinha feito algumas viagens sozinho, assim, na minha vida, eu acho uma experiência fantástica, é um pouco assustador, é um pouco estranho, é um pouco de tudo, mas é muito legal também. E aí eu resolvi, que eu ia emitir um bilhete para o Nepal, depois eu ia resolver aí como é que ia ser esse negócio, mas que se eu não tivesse com 100 quilos no dia da viagem, eu não iria embarcar. Então, até porque o exercício que eu precisava fazer lá, eu precisava estar no mínimo aí com 100 quilos para conseguir, né? Se eu tivesse mais magro, seria o ideal. E aí foi esse o início do plano, né? Dado esse contexto, tudo que aconteceu. É engraçado que aí eu fui parar no Arte de Viver para fazer alguma coisa mais voltada para meditação, para um outro jeito de tratar da saúde, né? E lá eu conheci uma menina, a Laurinha, que tinha feito essa viagem. E aí ela falou comigo, eu falei, cara, fechou. Então é isso, eu estou aqui para isso e vamos embora para o Nepal. Vai ser né, a marca do meu objetivo, assim, quando que eu vou conseguir. E aí, como eu falei com vocês, eu sempre gostei de caminhar. Então, quando veio a ideia de Nepal, é um lugar fantástico, é a capital do trekking mundial. Todo mundo do mundo que gosta de trekking
tem o sonho de ir ao Nepal. Não é só o Everest, lá tem, sei lá, 8 das 10 maiores do mundo estão no Nepal. Então, todo mundo vai. E isso que eu fui fazer, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, não é uma escalada, não, é um trek mesmo, você vai caminhando, você nem precisa de guia, tá? Mas aqui uma lista, né, de algumas caminhadas que eu já fiz, normalmente caminhadas longas, Machu Picchu, por exemplo, Trilha Inca, é fantástico, né? Fiz Caminho de Santiago, a mais longa aí que eu fiz, né? 480 quilômetros caminhando, então, né? O Caminho da Luz também aqui no Brasil, pô, é fantástico o Caminho da Luz, vale a pena, é muito seco. As caminhadas aqui no Brasil são mais difíceis, porque muitas vezes entre um ponto e outro, você vai caminhar de 20 a 25 quilômetros em um dia, mais ou menos, carregando mochila, mas no Brasil você não tem cidade entre uma e outra, normalmente, né? Lá fora na Europa você tem cidade a cada 4 quilômetros, 5 quilômetros, você acha um povoadinho, tem um comércio. Então é bem diferente. O Caminho de Santiago, ele é um caminho mais fácil, né? Então aqui no Brasil as coisas são um pouco mais difíceis. Tem aí o Annapurna Circuit, que eram 200 quilômetros aproximadamente, mas com uma altitude, né, de quase 5.000 metros aí. Então, na verdade, ele chega a isso. Então, é uma caminhada em altitude, o que torna tudo mais difícil, né? Com a Trilha Inca e com o vulcão Lascar ali em 2016, que vocês podem ver lá no Atacama. E é muito legal, você sobe um vulcão ativo. Então, é uma caminhada bem interessante, mas o desafio da altitude é ainda maior, né? Essa questão da altitude, pessoal, ela é uma questão meio nasce com a gente, assim, depende lá da quantidade de glóbulos, não sei o que você tem no sangue e a capacidade que eles têm de absorver o oxigênio disponível, tá? É basicamente isso. Conforme você sobe, menos oxigênio disponível, tem hora, né, que essa conta não fecha mais e tuas células ficam carentes de energia para funcionar. E isso causa uma série de problemas no cérebro, de cognição, de orientação, enjoo, náusea, né? Uma série de sintomas e que pode evoluir para problemas cerebrais muito graves, assim, edemas e situações de morte, inclusive, né? Então, é difícil de saber se você se daria bem em altitude ou não, né? É só testando, porque você pega o cara que é jogador de futebol, que treina todo dia, ele às vezes vai e não consegue, né? E uma pessoa sedentária e tal vai lá. Então, não tem a ver com o seu preparo físico, né? Tem a ver com uma contagem lá de glóbulos XPTO, e aí que você consegue diferenciar uma pessoa da outra, tá? E aí, pessoal, então eu nunca, né, parei de caminhar, sempre gostei, veio a ideia, vamos lá. E aí, qual era essa viagem, né? Qual foi a viagem? Como é que ela foi planejada, né? Saí aqui do Rio de Janeiro, aí fazendo mala, né, escolhendo as coisas que eu ia levar. E aí eu saía daqui, ia para Dubai, né, porque é um ponto fácil de acesso ali pela região, para você fazer uma escala, tem voo direto do Rio de Janeiro. E no Dubai eu fui fazer compras, né? Então, basicamente, parar lá, conhecer, claro, fazer turismo, mas comprar insumos que eu ia precisar na viagem, como era um trekking de longa distância, inclusive uma GoPro, por exemplo, uma câmera, né? Aproveitei para ir à Índia, para conhecer o Taj Mahal, que era um desejo que eu tinha, e outros, claro, também fazer turismo ali pela região, e depois, sim, ir para o Nepal, chegando em Katmandu, fazendo o turismo ali necessário, né, em Katmandu, o turismo básico, depois pegando um carro até Besisahar, que é essa cidade, onde o trekking foi iniciado. Então, nessa cidade a gente começou a caminhada e eu tinha 2 grandes objetivos nessa caminhada. Passar num lago chamado Tilico Lake, esse é o caminho para o lago, esse é o lago. O Tilico Lake, ele é um lago a cerca de 5.000 metros de altitude, é um dos lagos de água doce mais altos do mundo, é um lugar lindo, e é um desvio dessa trilha, tá? Então, a ideia foi chegar lá. E, por último, o Turong La Paz. O Turong La Paz é a passagem em altitude a mais alta do mundo que serve para trekkers, assim, né? Vai mais de 5.000 metros. Aí é uma feijoada quando eu cheguei em casa que a minha mãe deixou para mim, né? Na volta para o Rio de Janeiro. Era a única coisa que eu tinha vontade de comer. Mas o Turong lá, ela é uma passagem de 5.000 e alguma coisa metros,
tá? Que era o ponto alto, vamos dizer assim, desse caminho, que é uma passagem boa de trek, você não precisa escalar, né? E você consegue fazer essa passagem tranquilamente, tá, pessoal? Então, como eu falei com vocês, tinha lá Dubai, né? Agra ali, né? Taj Mahal, a Índia e o Nepal. E com detalhe, né, pessoal? Viajando sozinho. Viajar sozinho nessas horas, países de cultura diferentes. Fala assim, se eu for parar na prisão, o que vai acontecer comigo? Se eu tiver um problema de saúde, o que vai acontecer comigo, né? Se eu tiver um problema na imigração, como é que eu faço, né? Eu ligo para quem? Como é que eu resolvo? Então, eu acho que é muito legal a gente fazer nossas aventuras, mas tomando as precauções necessárias. E aí eu comecei, claro, a estudar, né, esse roteiro de viagem, eu precisava entender o projeto que eu queria realizar. E aí a gente chega a essas informações, né? O Nepal ele era uma monarquia absolutista até 2008, uma nação super pobre, né? Economia totalmente baseada em agricultura, com alguma coisa de turismo, né? Principalmente porque as 10, 8 maiores montanhas do mundo estão lá, então isso atrai muita gente, é mesmo uma rota comum. Analfabetismo altíssimo, uma das maiores densidades demográficas, uma poluição absurda. Tá vendo? 10 das 15 mais altos do mundo estão lá, né, no Nepal. E aí, por isso, o país atrai esse pessoal todo. Vocês veem ali a monarquia absolutista até 2008, era um país super fechado. O que aconteceu? Teve um dia que o filho do rei, o príncipe, lá, ele era o líder das Forças Armadas e tinha outras funções lá reais na época, essa época, em 2008. Ele convidou, tinha um rodízio do jantar na casa de quem que era, do rei, do príncipe, da princesa fulana, enfim, tinha um rodízio lá, não sei se era uma vez por semana, como é que era, e ele convidou que o próximo fosse na casa dele. Estava a família inteira dele jantando, ele puxou a metralhadora e matou pai, mãe, irmã, tios, matou todo mundo. Foi ferido, chegou a ser coroado rei, porque na linha sucessória, se não tem o rei, é o filho do rei, e morreu 1 ou 2 dias depois no hospital, porque ele foi ferido nessa situação toda. E aí tem teorias que isso foi um plano dos Estados Unidos, porque queria mais uma democracia mundial. Enfim, aí tem várias teorias, ninguém sabe até hoje por que o cara fez isso, o que aconteceu. Tem uma teoria que ele era apaixonado por uma filha de um empresário do Nepal e a família real foi contra e não deixou ele se envolver com ela. Mas o pessoal acha um motivo meio pequeno para ele ter feito o negócio do jeito que ele fez, né? Tão grande como ele fez. Então, e era um lugar, pessoal, que informações eu tenho de lá, né? Era difícil conseguir informações, tá? Então, na época mesmo, internet, você tentava. Como é que é o sistema de saúde, né, no Nepal? Cara, não sei. Não sei. E aí a informação que eu tinha vinha da agência de turismo que eu estava contratando, que eu não conhecia, que eu não tinha ideia de quem era, né? Que eu vi meia dúzia de review que era o que tinha, que estava avaliando bem, e conversei com o cara, enfim, né? Fiz aquele meio de campo, o cara Nepali falando inglês, né, comigo, enfim, era tudo muito complicado. Então eu também não sentia muito confiança nessa informação que ele me trazia, né? Se era verídica, se não era. E o trekking em si, né, pessoal? O Annapurna, a 10ª maior montanha do mundo, esse trekking vai contornar o Annapurna, passando por vários vilarejos. Então, ele é considerado pela BBC como a melhor trilha de longa distância do mundo. Fora que também é uma trilha em altitude, o que torna ela não tão fácil assim. Então, eles chamam de levemente difícil, né? Tanto pela distância a ser percorrida, como pela altitude. Ela tem hospedagens e restaurantes ao longo da trilha toda, então você não precisa carregar barraca, é como no Caminho de Santiago, né? Que você tem os albergues. Você não precisa caminhar carregando colchonete, barraca, isolante térmico, enfim. Então, torna a sua viagem muito mais confortável, né? Ela não precisa de guias, tá, pessoal? É uma viagem que dá para você chegar lá e fazer, ela é bem sinalizada, o pessoal da região é ótimo, não tem perigo na trilha atualmente, tá? Então, é bem tranquilo. A maior altitude do caminho é 5.416 metros, que é o Torong La Paz, como eu falei com vocês, e ela foi aberta aos turistas em 1977, quando acabaram guerrilhas ali na região.
Tá ali, sempre tem uma região de conflito com a China, é meio na fronteira ali, então era uma região meio complicada. E esse é o mapinha, pessoal, mais ou menos aqui para a gente entender, né? Chegava aqui de Katmandu, pegava um carro para Bessarrar, daqui começava caminhando, passando por esses povoados, são pequenas vilas, né? Dormindo em alguns lugares desses, fazer pernoite, circundando aqui o Annapurna 2, né? E outras montanhas que estão aqui no entorno dele, tá? Quando chegava aqui nessa cidade de Manang, fazia uma trilha até o Chilicol Lake e voltava para Manang para poder seguir, né, para Torong La Paz, que é essa passagem aqui, que é essa mais alta do mundo que a gente falou, e daqui começa um descidão super íngreme para você chegar a Johnson, onde você pegava um voo panorâmico até Pokhara e de Pokhara voltava para Katmandu para retornar ao Brasil. Tá? Então, esse era o plano original, beleza? Que foi até onde foi possível, ele foi concluído, e isso dá aqui mais ou menos o caminho todo aqui, dá uns 140 quilômetros, tá, pessoal, de caminhada, são vários dias, você vai dormindo, como eu falei, em hospedagens, né? Pode não ser, assim, não é um hotel 5 estrelas, mas você tem teto, você tem onde dormir, o que é muito importante nesse tipo de local, porque por mais que eu tenha escolhido a data, o mês de outubro, para ir, que era um mês que não tinha incidência nem de neve, né, nem de grandes volumes de chuva, é bom você estar abrigado num momento como esse, né? Então, isso faz toda a diferença numa caminhada em altitude, você ter um teto, você ter um lugar para te proteger do vento, né? Os ventos num vale de montanha podem acelerar, então tem todo um cuidado que a gente toma com relação a isso. Beleza, pessoal? E aqui a altimetria, né? Então, o trekking, a gente olha muito para esse perfil, assim, é como se fosse um corte lateral da altimetria, para a gente entender o quando que você vai estar subindo, quando que você vai estar descendo, o quanto essa subida, né? O quão íngreme ela é. E aqui, mostrando para vocês os dois pontos, né? O Chilicol Lake, fica a quase 5.000 metros aí de altitude, é um lago, é muito bonito. E essa caminhada para chegar lá é espetacular, pessoal, porque você dorme no acampamento base e acorda às 3 horas da manhã e sai umas 4 da manhã, escuro ainda, para poder chegar lá. Por que isso? Porque a gente tem que atravessar enquanto está frio, porque quando o sol sai, esse caminho até lá é um caminho de muito degelo, e o sol começa a esquentar o gelo, começa a derreter, e aí que acontece às vezes as avalanches, porque derrete uma camada de gelo que está abaixo ali da superfície, colada na rocha. E ela derretendo, ela causa ali um deslizamento natural, porque o peso daquele gelo que está em cima, né, na água, ele acaba descendo. Então, você precisa passar por lá, ir e voltar, se você for voltar no mesmo dia, ainda cedo. Não pode dar tempo de ser um solão de 3 horas da tarde, porque aí você corre muito mais risco, tá? Então, o Chilicol Lake aqui é 4.900 e poucos metros, e a gente tem Torong La Paz a 5.400, que, infelizmente, eu não fui, tá, pessoal? Então, eu cheguei ao Chilicol Lake, eu voltei, né, mas aqui no meio do caminho é que tudo, ou quase tudo, aconteceu, porque a gente vai ver um monte de situações aqui que aconteceram nessa viagem, tá? Então, pessoal, como é que a gente está? Olha, eram 28 dias de viagem planejado com 13 dias de trekking, ou seja, eu tenho ali os 15 dias restantes eram de turismo, né? Parar nos lugares, conhecer, ir no Taj Mahal, rodar 3 dias em Dubai para conhecer, enfim, fazer o turismo tradicional, fora deslocamento. Vocês viram, tem muito trajeto de carro, vai e volta, né? Então, 28 dias de viagem, minhas férias, né? Tirei férias da DC para fazer essa aventura, né? 3 países, os Emirados, Índia e Nepal, 5 voos internacionais e 2 voos panorâmicos locais. Ou seja, lembra lá no final da trilha? A gente chega em Johnson, tem Pokhara e dali para Katmandu. Então, isso eram 2 voos panorâmicos, né, que você vai por cima das montanhas, no avião menor, um dos aeroportos mais perigosos do mundo, que é o aeroporto de Lukla, que ele é de cara na montanha, assim, é muito louco. E todos esses voos, pessoal, dava mais ou menos 40 horas em voos, 140 quilômetros de caminhada,
as 3 cidades que é Paralipo, Cara Johnson, né? Então, essas cidades. 14 vilarejos, que eram esses lugarzinhos pequenos por onde eu passava, e essa é uma característica do Annapurna Circuit, né? Ou do circuito Annapurna, que é essa integração com a cultura local. É coisa que você não tem no Everest. Por sinal, vocês devem estar pensando, como eu pensei, por que não vai no Everest, né? A montanha mais alta do mundo? E eu estudei muito, tá, para decidir, pessoal, se eu ia para o acampamento base do Everest ou se eu ia fazer o Annapurna Circuit. Tá? Eles são mais ou menos iguais em duração, em dificuldade, não tem diferença. A diferença é o seguinte: no Annapurna Circuit você vai conhecendo um monte de gente, né? Tem um monte de hotel, é um lugar para trekking, então quem está lá está para caminhar, não está para escalar, não está com outro propósito. Então, é um caminho, me pareceu, tá, um caminho mais agradável do que o Base Camp do Everest. Quem está no Base Camp do Everest está com o objetivo que não é ficar lá, é subir a montanha, né? Ou é assistir quem está subindo montanha. O Base Camp do Everest é um clima tenso, morre gente, né? Dá problema, tem acidente lá em cima, tem avalanche, tem que botar escada, é Sherpa para todo lado, tem que ter aquela infraestrutura toda. Então, não é um lugar que você vai a passeio. Eu acho que eu adoraria ir, tá? Eu adoraria, inclusive, subir o Everest se eu tivesse alguma capacidade para isso e recursos também. Mas não considerei, tá, que fosse o melhor lugar para eu ir. Então, achei muito melhor o Annapurna Circuit nesse sentido, dá de 1000, na minha opinião, aí no acampamento base do Everest. E aí tá ali os 2 objetivos, né? O Tilico Lake, o lago, e o Torong La Paz, né, a passagem. E aí, pessoal, como eu falei com vocês, a gente vai usar aqui a gestão de riscos para eu contar um pouco dessa viagem para vocês, que tem tudo a ver com o tema, tudo a ver com o que aconteceu. E a gente está falando aí do básico da gestão de riscos, né, da gente planejar, identificar os eventos de risco, fazer uma boa análise disso, responder, monitorar e comunicar bem. Tá? Então, eu vou dar uma repassada aqui para a gente lembrar, mas com esse caso aí de fundo, tá, pessoal? Então, olha só, eu começo no planejamento da viagem, né? Vou sozinho, tudo muda, tá, pessoal? E não era uma pessoa qualquer sozinha. Era um cidadão que era para estar com 100 quilos ainda, diabético, hipertenso, né? Com alguns problemas de saúde, cálculo renal. Imagina uma crise de cálculo renal no meio da trilha, né? Então, não era o Marco é paranoico. Não, o Marco não é paranoico, mas Marco é precavido e toma os cuidados necessários, tá? E aí você vai pesquisar, e aí, como eu falei com vocês, não eram lugares fáceis de eu entender como funcionava, como era a segurança, como era o resgate. Nessa época, por exemplo, o governo do Nepal não tinha uma estrutura de resgate, uma estrutura de comunicação, de alarme, não tinha nada disso, né? E era por isso até que eu não achava informação, porque, né, não existia. Como é que é a locomoção? É fácil arrumar um transporte de um lugar para o outro? Tem táxi, estica a mão, igual aqui no Rio de Janeiro, e alguém para, porque você tem também a barreira da língua, né? Animais selvagens, já pensaram nisso? É um trekking, né, no meio das montanhas. Então, você tem animais, você tem selvagens, você tem até um iaque que pode te atacar ali, porque tem muita criação de iaque, são uns touros gigantes, cabeludões, né, que tem lá no Nepal, né? É um bicho super forte e tem alguns incidentes, né? E aí você vai olhar na embaixada e você vê isso aqui, né? Relações Exteriores do Brasil, no Ministério, na verdade, ele fala que é um lugar para ter alto grau de cautela, né, o Nepal. E aí tem todo um relatório em cima disso, você lê o relatório e tal, e com base no relatório, eu achei que eu não estava ainda totalmente seguro para fazer essa viagem sozinho, que eu precisava resolver isso de alguma forma, né? E aí, pessoal, eu decidi contratar um guia, tá? Como eu falei com vocês, não é um caminho que precisa de guia, né? Mas o que eu pensei? Pô, tô todo ruim, a verdade é essa. Vou para o outro lado do mundo, sozinho. Pô, num país pobre, que não tem muito recurso. Cara, se eu tiver um troço, no mínimo, eu preciso ter alguém pago para cuidar de mim. O pensamento foi esse, tá? Claro que ele vai me ajudar, claro que vai fazer companhia, claro que vai ser legal para caramba. Mas, no fim das contas, né?
Por isso, em teoria, eu não precisava. Você vai lá, você conhece uma galera, caminha junto, é tranquilo, tem onde parar. Mas na hora do problema, era isso que me preocupava. Na hora que você chega lá no alberguezinho e está cheio, e o outro é a quantos quilômetros daqui? Você não fala a língua, né? Como é que você vai fazer para se comunicar? Como é que você reserva o lugar que você está indo? Não reserva? E se a trilha for muito cheia nessa época? Como é que eu faço? Um guia local resolve tudo isso. Você tem um problema qualquer com a polícia, com sei lá o quê, com o morador. Sei lá, se parou, botou a mochila no chão, está na porta do cara, o cara não gostou. Não sei, eu não sou de lá, né? Então, para tudo que eu não tinha resposta, cara, me parecia que ter alguém de lá comigo podia me ajudar, tá? E assim eu fiz. São países, pessoal, Índia, né, Nepal, são muito baratos, né? É claro, ninguém está falando de jogar dinheiro fora, né? Mas assim, é muito barato, você ajuda as pessoas locais, são países pobres. Então, qual o problema de você contratar para a sua segurança, contrata um motorista, contrata um guia, vai ser ótimo, vai ter alguém falando sua língua, você pode entrar numa loja para comprar alguma coisa, ele está ali para te ajudar. E, em último caso, se você tiver necessidade, você tem alguém para chamar um socorro, falar a língua, saber traduzir o que você está sentindo, enfim, né, para tudo isso. Então, essa foi a questão, e aí eu contratei um guia para ir comigo, né, numa trilha que o guia não é necessário, mas eu falei, eu preciso de um guia na situação que eu estou. E aí, claro, pessoal, nessas pesquisas todas, você vai tentando entender, daqui é muito difícil ainda, aonde que você está se metendo, né? Numa trilha, no meio do Nepal e tal. E você tem, claro, que avaliar como é que está a sua tolerância para isso, né? Então, claro que tem algumas brincadeiras aqui, mas esse é o banheiro do meu hotel em Dubai, né? Eu teria parado e ficado por aí. Pois é, e esse é o hotel no Nepal, é o banheiro, né, no Nepal. Então, esse da esquerda, que parece até ajeitadinho, tinha bicho andando no chão. É uns bichos que eu não tenho noção do que era, né? Esse outro aí do balde verde, né? Tem aquele copinho verde que você pega água ali no balde para lavar as partes, enfim, essas coisas, né? Então, qual a sua tolerância, né? Você vai para viagem dessa, você vai para o outro lado do mundo para começar. Tá tranquilo para viajar sozinho, por exemplo? Não é. Eu confesso a vocês, os 2, 3 primeiros dias é estranhíssimo, né? Você está sozinho, você não tem ninguém para comentar alguma coisa. É que hoje é muito fácil, né? Redes sociais e tal, mas é muito estranho. Depois você acaba acostumando, e aí são viagens diferentes, porque você está receptivo, as pessoas vêm falar, as pessoas adotam muito quem está sozinho. Às vezes quem está sozinho até quer ficar sozinho, mas as pessoas são muito solidárias nesse sentido em viagens turísticas, assim. Então, eu sempre que viajei sozinho fui adotado pelas pessoas, né? Os grupos te adotam, sabem que você quer um pouco de segurança também, de estar ali com pessoas, né? Que você se sente melhor. Mas é isso, a gente tem que avaliar, né? Esse era o quarto em Dubai, de um hotel, não era um hotel caríssimo, não, tá, pessoal? Um hotel normal. E esse era o quarto lá no Nepal, no meio do trekking. Ali minha mochila. Nossa, isso daí tá mais pra cativeiro, hein? Era um cativeiro, é isso mesmo. E tinha uma lacraia, Hanna, que era uma lacraia desse tamanho. Eu nunca tinha visto um negócio desse. Era uma lacraia desse tamanho que dormia aí também. E aí eu ficava com medo, porque o cobertor era de pele de iaque, e eu ficava com medo dela subir de noite pelo cobertor, porque ele encostava no chão. Era meio desesperador. Mas então, né, pessoal, tem que avaliar a tolerância. Você vai para um lugar desse, você tem que estar disposto, né, a passar por questões de cultura local também, a comida local. Então, no Nepal, você come arroz com lentilha, né, e alguma massala, algum legume, né, cozido, e quando tem alguma carne, tem algum frango, né, mas não é comum, eles são muito pobres, arroz com lentilha é a base, como se fosse o nosso arroz com feijão aqui, tá? É a base da alimentação. E aí, pessoal, eu fui analisar um pouco, claro, trazendo para cá só alguns insumos, né? Que fontes de risco eu tinha, né? Então, furtos ou golpes, né? São lugares conhecidos pelos golpes, principalmente a Índia, né? O Nepal, eles são menos golpistas. Furto, você é turista, tem em qualquer lugar do mundo, né, pessoal? Não tem jeito. Falha dos equipamentos fotográficos, como eu falei com vocês, por exemplo, na minha ida a Dubai, eu comprei uma GoPro.
Eu estava com o meu celular, eu levei uma câmera, né, uma híbrida, uma câmera boa, com um bom zoom, porque sempre que você vai para a montanha, é importante zoom, tem algumas coisas que você precisa, e comprei uma GoPro lá, já tudo isso pensando em gerenciar aí problemas com equipamentos, né? Problemas de saúde pré-existentes, como eu falei com vocês, né, diabético, hipertenso, cálculo renal, um monte de pereba aí, então estava preocupado com isso. E tem o risco de desastres naturais, além da altitude, né, que também pode trazer a doença de altitude, mas toda a parte de desastres naturais, né, que você está lá, como eu falei, eu escolhi a época de outubro, que não era uma época sujeito a nenhum desastre natural lá comum, mas vai que tem uma chuva grande, uma inundação, você não sabe o que pode acontecer, né? Em Torongo-La Paz, por exemplo, tem neve o ano inteiro. É neve, né? Não é que neva, mas é muito alto, é muito frio, então a neve que cai ali fica, né? É difícil ela degelar, tá? Então, aqui só para um exercício nosso, a gente vai abordar esses possíveis riscos ou fontes de risco aqui que a gente pode ter. E aí, claro, vocês vão estar vendo coisa desde equipamento com relação a coisa da minha saúde, né? E a ideia é que a gente faça uma avaliação, uma identificação bem abrangente, né? Inclusive incluindo oportunidades. Como eu falei com vocês, eu tinha alguns objetivos, para mim, considerados aí grandes oportunidades nesse trajeto, mas eu não tinha levantado assim, nenhuma oportunidade formal além, né, dos objetivos que eu já tinha planejado. Tá? E a ideia é sem censura, né, pessoal? Você tem que fazer isso olhando para um contexto claro, entendendo para onde você vai, tentando entender, lendo a história um pouquinho daquele lugar, tentando entender como é que está hoje. Mas você vê, num lugar em que, em 2008, né, o filho do rei pegou a metralhadora e matou a família real inteira, eu não me sentia tão seguro assim. É claro que existem outras questões. A religião lá é muito forte e é um instrumento de controle social. Não vou dizer que ele foi criado com esse motivo, mas ele é um instrumento. Ele funciona como um instrumento de controle, né, dessa população gigante, pobre, né, muitas vezes sem instrução. Então, é um lugar que tem muito pouco roubo, todo mundo é solidário. Então, a religião lá tem um fator, assim, né, uma influência muito grande na cultura e no povo em si, em como eles pensam, tá? E aí, pessoal, falando de risco, né? Tinha o leopardo das neves. Eu não sei se vocês já viram esse bicho, é um bicho lindíssimo, que ele tem um rabo enorme, o rabo serve de contrapeso para ele, é um bicho fascinante. Mas, por exemplo, quando a gente estava acima de 3.000 e poucos metros, nos lugares mais isolados, sempre tinha o risco de ter um leopardo das neves ali. Não há histórico de ataque de leopardo das neves de bobeira assim, né? Eles têm mais medo da gente do que a gente deles, eu diria. Mas é sempre, por exemplo, se ele se vê ameaçado de alguma forma, ele vai reagir, né? Então, isso era um problema, porque quando a gente ia ao banheiro de madrugada, e vocês podem imaginar que o banheiro era fora, né? Era um quartinho lá, vocês viram, não tem saneamento, é uma fossa, e vocês também podem imaginar que a higiene dos locais não é a melhor dos mundos. Então, a gente vai ao banheiro de madrugada, né? Porque é tipo Índia, em lugares onde a alimentação acaba trazendo. Assim, pessoal, mesmo lugares que onde a alimentação proporciona isso. Mas é importante ressaltar isso. Isso não quer necessariamente dizer que a comida lá está contaminada. Acontece que os bichinhos que a gente tem na barriga é diferente do que eles têm lá. E esses bichinhos estão em tudo, né? Os nossos aqui, né, os que ajudam a gente aí nesse processo, eles têm na alimentação que a gente ingere, no legume, na verdura, tem eles. A gente não estranha porque eles já estão dentro da gente. Aí quando você vai para o outro lado do mundo, lá são outros bichinhos. Então, mesmo que a comida tenha sido preparada direito e tal, muito provavelmente, em algum momento, você vai ter algum problema. Mas lá era isso, pessoal. Você tinha que acordar às 3 da manhã, no meio da neve, no meio do frio, para ir lá do lado de fora, né? Porque não está muito bem na barriga. E aí você tem que lembrar o quê? Levar uma lanterna, fazer barulho, para se tiver um leopardo das neves ali perto, ele fugir. E lembrando sempre de olhar antes de entrar na casinha lá, pode ter cobra, escorpião, pode ter até um leopardo das neves. Então a gente sempre entra fazendo barulho e tal, né? Tentando afastar os bichos. Eu não ia ter noção disso, né, pessoal? Aí você vai se inteirando do lugar,
pegando mais informações, principalmente quando a tua vida ou a tua saúde, né, está envolvida, acho que a gente se preocupa um pouco mais. E muito essa questão que eu falei com vocês, sozinho tudo muda, né? Se acontece alguma coisa, você não tem com quem contar, né? E aí a parte de análise de risco, né, pessoal? Vamos ver como é que eu analisei na época para esses eventos, né? E aqui a gente tem uma matrizinha comum, mas desastre, o impacto é alto, mas não era. Eu escolhi uma época que nos últimos 50 anos não tinha nevasca, não tinha problema. Claro que vai ter um desabamento ou outro, tem lugares que estão cobertos de neve, mas não é uma época para desastre natural, né? Aquela região tem as monções, 6 meses do ano chove, né? E aí eu lembro eu conversando com o guia, né? E eu tentando entender, falei, como é que funciona um país em que 6 meses do ano você tem chuvas torrenciais, inundação todo ano. É muito difícil entender essa realidade. Por mais que eu moro aqui no Rio de Janeiro, que a gente tenha, né, no verão, grandes desastres, inclusive, mas é muito louco. Todo ano lá, 6 meses do ano nessa situação. E aí eu perguntei para ele, falei assim, cara, mas o que vocês fazem? Tipo, o cara vivia de turismo, né? Tava ali comigo de guia. Mas o que vocês fazem? Ele olhou para mim com uma cara assim, tipo, como você não sabe? A gente reza. Aí eu entendi, o cara passava 6 meses rezando, galera. Assim, é uma outra realidade, uma outra cultura. E ele, naqueles 6 meses de resto de ano, aí ele tem que fazer o dinheiro que vai sustentar ele pelo resto, tá? Mas é isso, não era uma época para desastre, para problemas, né? Probabilidade baixa de ter um acidente real, eu estava me cuidando e tal, e problemas com as câmeras também, né? O impacto, a câmera, eu estava com 3 câmeras, como eu falei com vocês, já para servir de contingência, saí do Brasil com 2, né? Uma híbrida assim, digital, com zoom bom, e o meu celular, que era a contingência final, né, de todas, no mínimo eu teria o celular, e ainda fui para comprar uma GoPro lá em Dubai, como eu falei. Risco de acidente, assim, claro, eu tenho uma certa experiência com trek, como eu falei com vocês, já fiz muita caminhada longa, já fui em altitude, tinha emagrecido, eu tinha saído de 130 quilos para 100 quilos. No dia, tá, pessoal, da viagem, como eu falei com vocês, eu me pesei, estava com 99,700. Ainda fui correr, dar uma corridinha, aí cheguei em casa com 99, falei, beleza, eu vou embarcar. Foi no dia da viagem que a decisão foi tomada. Como eu falei com vocês, se eu não tivesse com menos de 100 quilos, eu não iria. Quando eu voltei, eu já voltei com 104, por aí, mas eu consegui ir abaixo dos 100. E eu tinha o meu grande risco, que era a questão da saúde, pessoal, né? Qualquer problema de saúde em viagem, impacto alto, num lugar que você não conhece, não domina, imagina, né? Então eu tinha aqui uma probabilidade média, porque eu não era uma pessoa tão saudável assim, né? Mas claro que eu estava vindo de um emagrecimento, eu estava me sentindo muito melhor, eu estava fazendo exercício, eu estava tomando os medicamentos certos. Então foi uma época que eu parei para me cuidar, então eu tinha um pouco desse conforto, mas o impacto disso é sempre alto, né? E pequenos furtos, né? Coisa que qualquer turista aqui tá sujeito, né, pessoal, acontecer, acontece aí nas melhores famílias, né? E aí, como eu falei com vocês, a questão das câmeras, né? Eu saí do Brasil com meu celular e com uma câmera, e fui comprar a GoPro. Comprei a GoPro em Dubai. Ela deu problema comigo a viagem inteira. Chegava no frio, chegava no vento, ela parava de funcionar. Então, eu não pude contar com a GoPro no trekking a partir de 3.000 metros, mais ou menos. Depois eu ouvi vários relatos sobre isso também. Algumas pessoas têm problemas, outras não. Não sei se depende da série ali, enfim. Mas já ouvi muitas pessoas reclamando também da falta de confiabilidade, outras acham muito confiáveis. Lembrando, pessoal, que isso aqui foi há 10 anos atrás, acho que a gente estava no segunda geração aqui da GoPro, tá? E o que aconteceu? Eu achava que era uma câmera confiável, estava ouvindo falar, era uma câmera transada no momento e tal, e realmente comprei vários acessórios, gastei um dinheirão em Dubai para ir equipado para a viagem, e ela me deixou na mão na viagem. Além da GoPro, pessoal, eu estava no Taj Mahal com a minha câmera, supostamente era para estar no pescoço aqui, e ela não estava no pescoço. Eu raramente tirava a alça da câmera do pescoço, né, até porque é pesado, é grande,
e nesse dia, eu não sei por quê, eu sentei num banco, tirei a alça e coloquei ela entre as pernas. Quando eu levantei do banco, ela caiu de lente no chão. Então, no início da viagem, eu fiquei com uma câmera GoPro que não funcionava, né? E talvez se eu tivesse pesquisado mais, eu tinha visto que não era tão confiável assim, e com a minha câmera, que era com zoom bom e com tudo que eu podia usar dela, a melhor câmera que eu tinha, ela foi para o espaço, quebrou a lente. Eu tentei ainda comprar, né? E aí, mais uma vez, dados confiáveis, né? Você conhece o cenário de onde você está indo? O que eu imaginei? Eu estava na Índia. Falei, cara, chegar no Nepal, no aeroporto, eu compro no primeiro free shop que eu vi, eu compro uma câmera, porque vai ser melhor qualquer coisa do que eu tenho. O aeroporto do Nepal, pessoal, é tipo a rodoviária, né? Não tem loja, não tem duty free. E no Nepal, todos os lugares onde eu fui só me oferecia equipamentos falsificados na China. Eu não consegui em nenhuma loja. Eu não peguei assim transporte para ir na loja oficial, até porque eu não confiava mais que era oficial, que não era. Era tudo muito confuso. Então, vocês veem, algo que eu me planejei, né, que eu peguei 3 câmeras para servir de contingência, mesmo assim eu tive problema e tive que fazer a viagem com a única câmera que era bem ruinzinha na época, que era a câmera do meu celular. Mas como é que as coisas acontecem aí, mesmo a gente tendo pensado, né, e analisado direitinho. Então, a gente tem que estar preparado, né? Tem que colher dados, principalmente assim, pessoal, por causa de uma viagem, você vai para um lugar que você não conhece também, é muito importante, né? Claro, fazendo paralelo aqui com os nossos projetos, a gente tem que entender o contexto, né? Construir uma casa é mole, construir uma casa num brejo é diferente, né? Então, precisa entender aonde que a gente está pisando, qual o teu objetivo, ter isso claro, planejar bem e entender esse contexto, né? O lugar que você está lidando. Tem país do mundo para fazer uma negociação comercial que a gente faz aqui com tranquilidade, tem que ter uma propina, tem que ter alguma coisa. É muito complicado. Então, se você não conhece, né? Eu estava conversando essa semana com um prospect nosso, os 2 principais fornecedores dele são de materiais radioativos, são Israel e na Ucrânia, 2 países em guerra. Então, é uma questão médica. Então, você vê, é totalmente sensível. E aí ele precisava de um equipamento, tinha uma pessoa precisando do medicamento e não podia chegar porque Israel não estava com segurança para enviar e da Ucrânia também não. Então, imagina, né, o tipo de cenário que talvez você pensa assim, Marco, vai trabalhar na empresa ali de insumos médicos, tá, tranquilão, vamos embora. Mas a realidade não é essa que eu estou imaginando. Então, é sempre muito importante que a gente tente entender e se colocar lá naquela situação. E lembrando, né, pessoal, na hora que eu senti que os dados que eu tinha não estavam tão bons assim, eu recorri para o guia. Falei assim, cara, na hora, pelo menos eu tenho alguém que entende do lugar, que sabe ler um jornal, que sabe entender se tem alguma coisa acontecendo, né? Eu fazer um parênteses aqui, eu passei por uma situação muito interessante em Aruba uma vez. Eu estava em Aruba, tinha chegado da praia, deitei na cama e estou olhando a televisão. E está passando vários silos de armazenar combustível, gás, sei lá o que era aquilo, pegando fogo. E as pessoas evacuando partes da ilha. E eu não entendia a língua, eu não sabia se aquilo estava acontecendo naquele momento ou se era um noticiário, uma reportagem passada. Então, eu fiquei naquela apreensão, né, tentando entender o que estava acontecendo, até que eu consegui a informação que aquilo realmente estava acontecendo naquele momento que a gente tinha que evacuar também. Então, imagina, né, essas barreiras de linha. Então, um guia nessa hora, pessoal, ele resolve tudo isso para você. E como eu falei, nesses lugares, você ajuda a população, contratando um guia, é bem interessante também pelo papel social do negócio. E aí, pessoal, hora de responder os nossos riscos aqui, né, de forma bem simples. Que a gente tem para o risco de furto, guia, né? Eu sempre andava acompanhado ali nas capitais, então Katmandu, Nova Delhi. Nova Delhi é caótico, né, pessoal? Então, Dubai não precisa, né? Dubai tranquilão, nem risco de furto existe. Mas Katmandu e Nova Delhi, sim. Nas montanhas, no Nepal, também não vai acontecer nada, em teoria, né? Porque tem um monte de turista caminhando por ali. É igual o Caminho de Santiago. Às vezes você é assaltado pelo colega do lado, não é pela pessoa da região, né? Mas
furto aqui foi para isso, tá, pessoal? Índia e Nova Delhi, golpes, furtos, ali tem muita coisa assim que acontece. Equipamentos reserva, no caso das câmeras, como eu falei com vocês, levei, funcionou, né? A ideia foi certa de levar 3, né? Mas é incrível como as coisas acontecem. E a gente, né, se não está preparado para isso, causa um bom transtorno. Desastres, né, naturais, o que eu podia fazer é um evento externo, você não tem muito como controlar, mas eu tinha que ter roupa e equipamento adequado para isso, né? Além de, como eu falei com vocês, quando eu olhei para tudo isso, eu resolvi contratar um guia, né? Acidentes, e aí você precisa de um seguro para esporte radical, né? Então, a sua seguradora normal, o teu seguro viagem, que você sai daqui do Brasil para fazer, ele não atende na montanha do Nepal, né? Então, você precisa de um seguro especial para os chamados esportes radicais. Esse sim vai te dar uma cobertura. E aí eu arrumei uma empresa na Austrália, na época, que tinha um seguro muito bom. E, de preferência, quando vai à altitude, com resgate em altitude, né? Resgate de helicóptero. Porque um helicóptero que voa a 5.000 metros, pessoal, é um baita do helicóptero. Não é esse esquilo que você vê saindo aqui da Lagoa, no Rio de Janeiro, não é esse que você vê em São Paulo andando aí em cima, levando os executivos, né? É um puta de um helicóptero, tá? Então, para decolar é $10.000. Então, não é qualquer seguro que vai cobrir um resgate de helicóptero seu. Também a parte de saúde, né? Todo check-up em dia e o seguro internacional, claro, e levar medicamentos, tanto para a parte de problema de altitude, né? Doença de altitude, como para a parte de saúde. Quando você vai para uma viagem como essa, você tem que fazer um check-up com vários médicos, você pega a receita de vários documentos, você tem que levar com você os teus primeiros socorros, vamos chamar assim, mas são vários medicamentos que você leva em função das suas condições, porque o que mais acontece... Médico é fácil ter, tá, pessoal? É difícil ele ter as coisas que ele precisa para trabalhar. Então, trekking é muito comum, médicos adoram fazer trekking, é uma coisa saudável, é comum você se deparar com médicos nas trilhas, né? Mas ele tem que ter uma luva, ele tem que ter uma linha de sutura, senão não adianta muito ter o médico. Ele precisa ter um medicamento para te dar, ou para entender se aquilo serve, se não serve. Não tem a farmácia a 4.000 metros de altitude no Nepal, né? O máximo que você tem são ervas, então isso complica bastante, tá? Então, parte dessa viagem também teve isso. E é diversos médicos pegar a receita, porque aí você vai viajar com um monte de frasco de remédio, aí a receita ou a imigração, eles podem ficar preocupados, né, se você não está levando nenhuma substância. Você pode estar levando uma substância, por exemplo, que é lista no Brasil, e no Nepal aquilo não pode entrar. Então, você tem que fazer essa pesquisa, se não é tráfico, né, pessoal? Assim, imagina uma droga que é permitida aqui, que não é permitida lá. Isso pode ser mal visto, você não conhece, né, como o país funciona. Então, essas eram as respostas aqui, né, que foram ativadas, vamos chamar assim, foram colocadas em execução. Tudo isso aqui foi feito, tá, pessoal? Eu lembro, inclusive, na hora de ir embora, eu fiquei numa dúvida com relação à minha calça de neve. Eu tinha uma calça de neve de snowboard, e eu estava, mas não é para ter neve assim, não é para ter frio assim, eu vou carregar essa calça e tal. E na última hora eu olhei e falei, eu vou carregar essa calça, porque eu não sei o que vai acontecer. Se eu quiser, eu largo lá depois, não importa, mas eu preciso ter aqui roupa, contingência para um desastre que eu nem sei o que é, né? Aquele unknown, né, pessoal? Eu não sei que eu não sei, eu não consigo nem imaginar o que acontece naquela região. Então é melhor eu ter, né? E assim foi feito. A ideia, né, pessoal, mesmo com as melhores respostas, os riscos podem acontecer. Então, a ideia também é ter a contingência. Como eu falei com vocês, a minha maior contingência era o Ali, era o meu guia, né, cara? É o cara que... É isso, né? Precisamos dar uma cesta, eu faço, né? Pô, era um Sherpa, nascido ali na montanha dos Himalaias, e era um cara excepcional, assim. O pessoal do Nepal é muito gente boa, né? Esse cara era fantástico, né? A gente passou muito bons momentos juntos, alguns esquisitos, mas foram todos agradáveis porque era uma pessoa super tranquila, né? Então, como eu falei com vocês, pessoal,
eu não tinha informação suficiente para uma viagem dessa, daqui, não é fácil conseguir, eu não confiava muito no que vinha de lá, e por isso eu resolvi, né, num trekking que não requer guia, eu achei melhor ter alguém para me ajudar. Né? Não pude escolher o Ali, eu não sabia quem era, foi uma sorte ser ele, né, que era um cara muito legal, podia ter sido uma pessoa meio esquisita, né, mas o Ali foi show de bola. Tá? E aí, pessoal, vamos viajar agora, né? Agora que eu mostrei para vocês o plano, a ideia é que a gente siga aí essa jornada para entender como é que é. Eu falei que vocês parei em Dubai para fazer compra, né? Então a gente pode ver aqui luva, gorro, roupa de frio, né? Coisa que eu não acho no Brasil para comprar, inclusive ali calça jeans, que aí tinha umas promoções também, casaco, bota de trekking que eu amaciei, né? Tênis à prova d'água que dá para você pisar num riachinho sem se preocupar, essas camisas aqui também, uma dry fit, boné com cobertura de nuca, aqui era segunda pele, né, de lã para climas mais frios, então, assim, gorro, né, luva, então, seguindo o roteiro de viagem, vestuário e equipamento aí ok, GoPro que eu comprei lá, né? E aqui, pessoal, quando eu fui da Índia, eu tinha, como eu falei com vocês, que a Agra, para ver o Taj Mahal, né? Isso era um sonho que eu tinha, conhecer o Taj, eu sempre achei uma obra lindíssima, a história dele é muito legal, queria muito ir lá. E eu comprei um trem para lá, uma passagem. Os trens da Índia são conhecidos, né? São a experiência à parte. Eu queria tanto ter experiência de trem, comprei um trenzinho em primeira classe, né? Que é bem ruim, tá, pessoal? Mas era primeira classe. E queria ter A essa imagem bem experiência de travou. trem. Travou? Estão me Travou a vendo imagem aí? aí, Vala. Parou nas Na compras. transição. Isso. Parou nas compras. Deixa eu voltar aqui, ó. Vê se andou. Aí, Índia, Agora Foi? sim. Aí. Legal. Legal. Obrigado aí, pessoal. Fala mesmo, hein? E aí, pessoal, eu já saí do Brasil com isso comprado, ó, trem no dia tal, porque eu só tinha um dia para ir e voltar e estava resolvido. E tinha que ser naquele dia. Então, eu vou sair daqui com tudo em ordem. Na véspera, todo hotel na Índia vai ter uma mesinha de turismo. Todo hotel, porque você não pode confiar muito nas coisas. Então, aquele dali é confiável, razoavelmente confiável, então todo hotel vai ter. Então, eu parei lá no negocinho de turismo do meu hotel e falei, cara, e aí? Eu preciso ir para Agra amanhã. O que você tem para me oferecer? Eu tenho um carro com motorista, só que é tipo 2h30 de Nova Delhi. Não é perto, entendeu? 2h30 para ir, para voltar, tem um carro, te acompanha, te leva lá, entra um guia e tal. Falei, não, eu já estou com passagem de trem, aqui o cara deixa eu ver teu bilhete e tal, toma aqui, tá, legal. Aí ele falou assim comigo, ó, não confia em ninguém. Eu falei, não, tá tranquilo. Ele falou, olha só, tu vai como para a estação de trem amanhã? Eu falei, tu vai me arrumar um táxi. Ele falou, fechado. Falei, então 3h, era tipo 3h, o cara tinha que estar lá e falou, não, vai, eu paguei para ele ali, tudo resolvido, o cara vai me levar lá. 3h estava o táxi lá, chego eu na estação de trem. E aí, pessoal, tava uma galera com aquela jaquetinha azul, May I help you, né, olhando o bilhete de todo mundo. Quando eu dei meu bilhete, o cara olhou e falou, teu trem foi cancelado, não tem outro. O trem para Agra. O único dia que eu tinha para conhecer o Taj, que ficava a 2h e pouco, não era perto. Num país que você não consegue se comunicar, que é difícil, como é que eu ia parar lá, né? E aí eu falei, não, cara, para aí, me ajuda. Como é que eu faço? Ele falou, não posso te ajudar, não. Pera aí, ó, aquele colega meu ali vai te ajudar. Aí chegou um outro cara e falou assim, ó, tem uma loja aqui em cima de turismo que talvez eles possam te ajudar. Aí eu, tá bom, subi a escada, chego na loja, turismo, tipo essa aqui, Índia Turismo e tal, beleza. Aí o cara tá fechando a loja. Eu falei, não, cara, não fecha a loja, não. Olha só, eu tô com esse bilhete aqui, eles me falaram que você podia olhar aqui para mim, a reserva e tal, como é que tá, que parece que foi cancelado. Aí ele falou, não posso não, tô fechando a loja. A minha loja agora fechou. Você não é daqui? Eu falei, não, né? Dá para ver, né? Falou, você fala índio? Eu falei, não falo, eu falo inglês. Ele falou, tá, então vem aqui que eu vou te botar num táxi, que tem uma loja aqui perto, que era essa aqui da foto, tá, pessoal? Tem uma loja aqui perto que eles vão resolver para você.
Aí, beleza, fui lá fora com ele chamou o táxi para conversar, conversou com o táxi, me chamou, falou assim, olha só, ele queria cobrar tanto, é só tanto. Você não paga o que ele quiser, você paga só isso que eu estou te falando e ele vai te levar aqui perto onde tinha um negócio. Quando eu entrei naquele táxi, caiu a ficha. Era golpe. E eu caí. Né? E aí eu cheguei nesse lugar aqui, gente, no meio de uma favelinha, assim, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, tá vendo o dia clareando. Parecia direitinho, né? Mas o lugar era bem ruim. Aí chega esse cara já tudo armado, sabe? O cara já desceu, já tá me esperando na porta. Cara, caí no golpe. O cara falou para eu não confiar em ninguém. Falei, meu trem deve estar lá. Agora deu ruim. Aí daqui a pouco chega um carro, um carrão. Os caras falam, cara, me mostraram lá na tela do computador, teu trem não tem mais, o próximo tá cheio, não tem como você ir hoje. O que eu posso te oferecer? Um carro com motorista. Mesma história lá da agência de turismo do hotel, só que a agência de turismo do hotel era direita, né? E aí eu falei, cara, aí o cara passa aqui um cartão. Eu falei, não vou passar cartão de crédito, né? Tem que ser o dinheiro que eu tenho. Aí eu tinha algum dinheiro, claro, estava indo à Agra e tal, tinha algum dinheiro em rúpia. Dei para ele, não é, pessoal, assim, o cara me roubou. Cara, o cara me cobrou, sei lá, R$ 500 num negócio que ia gastar um carro 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar, que é daqui do Rio. É tipo ir a Búzios e voltar, entendeu? Não era nenhum absurdo, totalmente, né, razoável. Aqui lá as coisas são muito baratas, né? Sei lá, o trem deve ter sido R$ 10, entendeu? Então, 500 é uma coisa, quando você está lá vivendo essa realidade, passa a ser algo um pouco absurdo. Aí eu paguei para o cara e tal, torcendo para dar tudo certo. Aí chegou o carro lá, chega 2 caras com um motorista, ó, não, aqui está teu carro e tal. E aí eu comecei a tirar foto de tudo que estava acontecendo, placa de carro e tal, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu não sabia onde eu estava, não sabia com quem eu estava, não sabia para onde aquele carro ia me levar. Eu estava num lugar que eu não dominava, então não conhecia as direções. Entrei naquele carro com aquele cara. E nessa hora, pessoal, tem um conforto, que é aquele que eu falei com vocês, a religião. Eles são um povo extremamente não violentos, assim. Pode tentar dar um golpe e tal, eles se sentem meio no direito, mas, em teoria, não vai te acontecer nada, tá? E aí, beleza, esse cara pegou uma estrada enorme, grandona, indo para Agra, eu olhava as placas, aí pesquisava, né? Eu tinha uma conexão muito ruim de internet na Índia, então, às vezes, eu conseguia sinal. Numa dessa de conseguir sinal, eu vi que o meu trem tinha saído no horário, estava tudo certinho, que eu perdi o trem. E aí eu fiquei com essa informação para mim, gravei alguns áudios no celular, e aí ele falou assim, então, senhor, eu vou levar o senhor até lá e volto. Eu falei, não foi isso que a gente combinou. Você vai me deixar lá, eu vou rodar lá, vai ter um guia lá, e à noite a gente vai voltar. Ele falou, não vou. O meu chefe falou que é para eu deixar o senhor lá e voltar. E aí começa, né, toda aquela tentativa do golpe, o golpe era isso, tudo bem, né? Aquilo, ninguém vai te matar, ninguém vai fazer nada com você. No máximo que ia acontecer, ele ia me largar lá em Agra, ia voltar e eu ia ter que dar um jeito de voltar, tá? Mas, claro que é extremamente desagradável. No meio do caminho, eu consegui dissuadi-lo disso. Então, eles têm muito medo. Eu tinha falado que era professor, que era verdade, e eles têm muito medo dos ingleses, por causa da colonização. E eu falei que trabalhava para o governo inglês, e aí eu comecei a inventar uma história em cima disso, mostrei as fotos dele que eu tinha tirado do carro, falei, sua placa já está rastreada, e bababá. E eles são muito bonzinhos, muito ingênuos também, e aí ele foi caindo nessa história, até a hora que ele parou o carro no meio da estrada, e eu pensei, agora, babou, o que eu vou fazer? Ele encostou o carro na estrada, desceu, sem falar comigo, pegou uma garrafinha d'água, jogou água no rosto, lavou o rosto. Aí ele ajoelhou no carro e me pediu perdão. Falou, perdão, é um golpe sim, eu sou do Paquistão, eu sou ilegal aqui, então eu tenho que atender essa galera, não tem jeito, mas se o senhor me denunciar, eu vou ser preso, coisas horríveis vão acontecer com a minha família e tal. Eu falei, não vou te fazer nada. Só que você vai lá, você vai ficar lá comigo, vai ter um guia e depois a gente vai voltar, né? Mas se você fizer isso, está tudo bem. E assim deu o golpe no golpista. Eu dei o golpe no golpista. Assim, mas primeira coisa que eu demais, percebi, né? Carioca sendo passado para trás. Um carioca, ele botava com carioca. Carioca não é fraco, não, velho. Dureza, hein? Aqui é Rio de Janeiro, rapaz. Usando as habilidades, né? Eu vou confessar para vocês que foi O Rio exatamente não é para amador, não. Quando eu estava discutindo com ele no carro,
teve uma hora que ele falou assim, conversa aqui com o meu chefe. Eu falei assim, não, a única pessoa que eu vou conversar agora é com a polícia. Aí o papo começou a esquentar, né? E aí eu falei com ele, mas aí eu baixei o tom de voz e falei com ele assim, se você não for até lá comigo e a gente não resolver tudo do jeito que estava combinado, eu vou resolver isso como se resolve lá na minha cidade. Ele falou assim, como se resolve na sua cidade? Eu falei, a gente vai te sentar porrada até você não poder mais caminhar. Foi isso que eu falei com ele. Aí que ele parou o carro, jogou água no rosto e veio me pedir perdão. Enfim, eu posso não ter sido a melhor das pessoas ali, né? Mas eu moro no Rio de Janeiro, meu lado carioca nessas horas aflorou, e eu, né, visto aquela situação deles serem muito não violência e tal, eu sabia que isso causaria algum impacto, foi a arma que eu tive na hora, tá, pessoal? Deu tudo certo, ele me devolveu no hotel umas 9 horas da noite, pediu para eu apagar as fotos, eu estava indo para o hotel, ele voltou, senhor, por favor, apaga as fotos do meu carro. Eu falei, não, pode deixar e tal. Aí, no fim, deu tudo certo, pessoal. Mas foi um golpe conhecido na Índia, na estação de trem. Infelizmente, aconteceu. Não estava previsto, né? Eu não tinha pensado nisso. Mas é aquilo. Foco no objetivo. Eu queria conhecer o Taj. Era o único dia que eu tinha. E assim foi feito, né? Aí, quando você chega aqui, você descobre esse lugar é famoso de golpe. Todo mundo sabe que tem. Aí você vai fazer o quê? Vai para uma delegacia na Índia, no meio de uma viagem? Tem condições, né? Então, mas, pessoal, né? Um lugar lindo, recomendo fortemente. Quem tiver a oportunidade de conhecer o Taj, apesar de ser um túmulo, ele é belíssimo, a história é muito legal. Como eu falei com vocês, a máquina fotográfica quebrou, né? Deslumbrado eu que estava, cheio de fotos do Taj, e ela caiu do meu colo, perdi a maioria das fotos. Com 5 dias de viagem, né, pessoal? Já tinha tido furto ou golpe, passei por um golpe lá na estação de trem, problema com o equipamento fotográfico. Isso rapidinho, né? Vocês imaginam se fossem coisas mais sérias aqui. Né? E aí começa o trekking, tá, pessoal? Aqui Bessi Sahar é conhecido por essas pontes, você vê que a ponte é de madeira, tipo caixote de madeira, assim, que eles vão fazendo, são pontes enormes. Né? E aí, pessoal, que vem o problema, porque se neva, quem disse que essa ponte aguenta, né? Com o peso da neve em cima, né? Então, tem algumas que são em metal, construídas pelo Exército, mas a maioria é tipo essa, com umas ripinhas de madeira, que eles mesmos dão manutenção. E o caminho é lindo, né, pessoal? Ele vai, nesse início, muito beirando esse rio, tá? É muito louco. Assim, a montanha mais alta do Brasil tem 3.000 e poucos metros, né? O Pico da Bandeira, sei lá. A gente está falando aqui de montanhas de 8.000 metros, né? Para cima. Então, a dimensão, o como você enxerga isso ao longe, tudo muda muito. A sua relação de tamanho, né? A perspectiva é muito diferente. Tá? Mas é muito bonita essa água clarinha, porque vem de sedimento lá das montanhas, é água de degelo, isso, né? E aí estou eu, enfim, esses eram os hotelzinhos que vocês veem ali no fundo, o tipo de hospedagem que a gente tinha para ficar, né? As famosas pontes, que tem de todo jeito lá, são muitas assim de madeirinha, construída pela própria população local, né? Que são os povoados. Aqui os nossos carregadores, né? Os Sherpas, a galera que ajuda aí as excursões e os turistas. Então, como eu falei com vocês, o Ali levava uma mochila. Eu tinha uma mochila e o Ali levava uma para mim também. Ele levava uma pequenininha dele e mais uma minha, e eu levava a outra minha, tá? Num percurso aí de vários dias. Eu tinha que levar as coisas que depois eu não voltava para lá, né? Eu fazia aqueles 2 voos e ia embora. Então, precisei levar tudo comigo, tá? Aqui a gente estava aí, ó, 3.500 metros, Manang, essa cidade é espetacular, é uma das cidades maiores ali no caminho. Então, aqui 3.500 metros, é uma cidade boa, tem um mercadinho, né? Tem um espaço legal, é bem civilizado lá, é a mais desenvolvida ali da região, vamos dizer assim. E aí a gente passou por Kangsar, né? 3.800 metros. Aqui, claro, são vários dias, tá, pessoal, caminhando. Né? Você vê ali uma Pringles ali, ó, aquela mochila ali é minha, que o Hélio está carregando, né? Uma Pringles ali amarrada, um chinelo ali do lado de fora para secar. E aí a gente chegou nesse lugar, é um hotel isso aqui, chamado Kangsar Kang, fica aí nessa altitude, 4.280 metros. E qual era a ideia? A gente pernoitava aqui, no dia seguinte de manhã ia lá para aquele Chillicothe Lake, lembra que eu falei com vocês? Então a gente acordava cedo,
ia até lá, o base camp do Tilico Lake, que é um acampamento perto do lago, no vale que tem, e aí de lá dormia, acordava 3, 4 da manhã e subia o Tilico e podia pernoitar lá ou regressar. Aí a gente tomou a decisão de regressar para esse local aqui. Desse local, no dia seguinte que a gente chegasse, a gente ia subir lá para o Taronga e La Paz. Lembra que eu falei com vocês? A passagem mais alta, né, para trekkers no mundo, lá, 5.414 metros, se eu não me engano. Tá aí do Taronga e La Paz, aí é uma grande descida até o aeroporto lá onde eu ia conseguir pegar meu voo para voltar para casa, né? Mas lembre aqui como é que é esse local, tá, pessoal? Essa muretinha, tá vendo? Essa distância aqui. Aí aqui, ó, era um rio. Aqui embaixo passava um rio. Então tinha uma montanha enorme aqui na frente e aqui embaixo, né, era um rio e aí só tinha essa passagenzinha aqui para a gente usar e não tinha mais nada. Vários quilômetros para trás ou para frente só tem esse lugar aí para ficar, né? A vista, né, do caminho para o Tilico Lake, como eu falei com vocês, esse caminho é um caminho que tem muito deslizamento, tá? E aí eu lá no Tilico, na época aí com 100 e pouquinho quilos, né, pessoal? Depois eu fiz uma bariátrica, tá? Mas aí na época eu estava com uns 102, sei lá, estava no meio do caminho. Cheguei lá no Tilico. Pessoal, e assim, a gente fica muito feliz. Eu não sei se vocês têm noção, assim, o tempo tem que estar bom. Eu só tenho um dia para ir lá, né? Então, se está chovendo, ou se está nevando muito, ou se está vendo... Qualquer coisa pode te tirar do seu objetivo, né? Nessa hora. Porque clima é muito difícil de controlar, ainda mais em altitude. Pô, então, você fica muito feliz quando você faz uma viagem dessa e consegue, né, fazer tudo aquilo que você queria. Dá para ver aí, ó, eu estou com 2 casacos, mais algumas camisas, a tal da calça de neve que eu falei com vocês, né? Então, nesse dia, eu usei ela para subir o Tilico Lake, o caminho é bem ruinzinho, tá? De madrugada. E aí o objetivo, né, um dos objetivos da viagem concluído com sucesso, aí o Tilico Lake, o base camp e o lago em si é lindo, vale muito a pena, pessoal. E aí de volta lá para aquele hotelzinho, o Kang Sarkhan, eu quis voltar no mesmo dia, então a gente foi até o lago, desceu, comeu lá no base camp do Tilico e aí eu resolvi voltar para cá. Tá? Nossas mochilas estavam aqui esperando a gente, porque daqui a gente ia passar essa noite e ia lá para o Taronga e La Paz. E aí, pessoal? Aí chega... Anterior. Travou. Fala aí, Paulo. Travou a anterior aí, a foto anterior. Agora sim. Agora aqui, né? Isso, aqui a gente voltou para aquele hotel. O meu quarto, ó, era esse aqui, ó, do fundo. Tá vendo aqui? Uma porta aqui. Eu estava aqui nessa portinha do fundo. Essa era aquela foto que vocês viram lá no início, né? Aquele cativeiro lá era nesse lugar aí, tá? Olha aí a calça de neve pendurada ali, ó. Isso aí. 5 estrelas. Tinha uma galera da Espanha, tinha uma galera da Inglaterra, você encontra gente de todo lugar do mundo, tá? Quando eu fui para o Tilico, eu fui com mais israelenses. É muito comum em Israel, para começar, Israel, as mulheres também servem ao exército, né? As Forças Armadas obrigatórias. E aí, o que acontece? Todo mundo de Israel, quando termina de servir, acho que eles servem 2 ou 3 anos, a turma que eles entraram faz uma viagem ao Nepal para caminhada. É comum fazer algum trekking no mundo, e muitos vão ao Nepal. Então, tinha uma série de meninas lá de Israel que eu conhecia, uma delas, o pai tinha vindo ao Brasil, conhecia. Então, isso tudo vai estreitando um pouco, né, pessoal, com a galera que está lá viajando. E aí, no dia seguinte... Travou, Vala, a imagem. Tenta de novo. Aqui, ó. De novo. De novo. Eu consigo ver aqui, para mim não travou. Foi não, aqui, tá. Pessoal, não? Tá sobreposta aí. Não foi. Aqui travou também. O meu foi. Deixa eu... Agora foi. Agora eu tirei. Deixa eu voltar a compartilhar aqui. Tem um Valadares de neve ali. Tem, né? Total. E aí, pessoal, a gente estava aqui. E aí eu acordei e estava assim. Tá todo mundo vendo aí? Sim. Legal. Sim. E eu acordei com um burburinho, isso era tipo 5 da manhã, não a hora que eu tirei essa foto, mas quando eu acordei eram as 5 da manhã e eu comecei a ouvir um burburinho do lado de fora. Olhei no relógio, é normal, a galera tá saindo para caminhar cedo, mas a gente não era o horário que a gente tinha combinado. Falei, sei lá, mas será que tem um leopardo das neves? Alguma coisa aconteceu? E podia ter alguém passando mal. Quando eu abri a porta do quarto, eu dei de cara com essa cena, né? Tinha um cara da Sibéria construindo um buraco de neve aqui à esquerda,
Essa aqui era a cenoura para fazer o nariz do boneco. Tá, pessoal? Esse aqui era o boneco, tinha um cachecol depois. E a situação só foi piorando, como vocês veem, né? Tudo coberto de neve. E, obviamente, que não tinha mais. Esse era o nosso boneco. E não tinha mais a mínima condição da gente seguir viagem. Em uma noite, tinha 2 metros de neve do lado de fora. Você perde completamente as trilhas, não sabe mais para onde seguir. E aí a gente chegou à conclusão que a gente ia ter que ficar aí por tempo indeterminado. A gente ainda não sabia quanto tempo ia levar para isso acontecer, né? Então a gente tomou uma decisão, reunimos todos na cozinha, que era o único lugar que cabia todo mundo. Tinha umas 20 pessoas, tá, pessoal? A gente queimava bosta de iaque, né? Porque é quase uma grama Aqui a imagem seca. travou de novo. Travou de novo? Tá travado. Tá no bonequinho. Agora foi. Agora voltei aqui para uma galera sem camisa aqui. Isso aí. Então, aí, pessoal, a gente reuniu o pessoal, umas 20 pessoas que eu falei com vocês, e a gente tomou alguns sem objetivos camisa aí é claros. gaúcho, né, Vala? Tudo gaúcho. Não, ele era o russo. Se eu não me engano, ele era russo. Por isso que ele estava no verãozão, ele estava tranquilo, entendeu? Assim, Aí faz sentido, era o ele russo está no e o da habitat Sibéria natural ali. dele. Então, eles estavam construindo lá o boneco. Mas a gente sentou e organizou o seguinte, pessoal, a gente precisava de 3 coisas nessa situação. Primeiras coisas, a gente construiu esse lugar aqui, que era um local de lazer, onde a gente conseguia caminhar até lá e pegar um sol, conversar, enfim, né? Fazer alguma coisa diferente do que ficar dentro de uma cozinha cheirando bosta de iaque queimada. Essa era a ideia. A gente montou um posto de comunicação, que era o único lugar onde o celular do meu guia, que era do Nepal, ele tinha, às vezes, um pontinho de sinal. Então, aquele lugar... Isso tudo, quando eu falo para vocês, é o seguinte, tem que dividir as equipes, pegar pá, pegar o que tem para cavar, tirar 2 metros de neve, né, até lá, fazer uma trilha. Então, assim, tudo, claro, tomava tempo, desgastava a gente, energia e tal. E racionamos a comida, água não precisava, porque, como vocês veem, tem água bastante aí, tendo fogo, né? A água não era um problema. É claro que às vezes pegava umas graminhas, derretia a água, vinha sujeira, vinha alguma coisa, mas faz parte. Mas a comida foi racionada para 3 dias, tinha quase 20 pessoas nesse local, né? Aí a galera de lá que cuidava, esse garoto aqui de casaco era um deles, a gente definiu lá como é que ia ser o porcionamento. Então a gente só comia 2 vezes por dia. Tudo que tinha de álcool acabou rápido, cerveja, cachaça deles lá, umas bebidas fermentadas, uísque que tinha, tudo acabou primeira noite, assim, né? E aí o mais louco, né, pessoal? Assim, quando que a situação ficou complicada? Quando acabou o cigarro dos europeus. Aí os europeus começaram a surtar sem cigarro, e aí o clima ficou esquisito nesse lugar, né? Mas foi divertido. Esse era o posto de comunicação, tá vendo, pessoal? Aqui estava o meu guia tentando fazer contato para entender o que estava acontecendo, né? Isso foi o ciclone Hudhud, que passou na Índia, e o rabinho dele passou aqui nos Himalaias, né? E deu esses 2 metros de neve de um dia para o outro. Isso, tá vendo? Aqui era aquele lugar que vocês viram lá, lembra? Que só tinha aqui aqueles degraus aqui de pedra, né? Tudo coberto de neve, tá vendo? Aqui tinha uma pessoa tirando a neve aqui do telhado, porque já estava pesando, já estava, né, arriscado lá, risco de quebrar o telhado. Então a gente estava todo mundo trabalhando aí, cada um fazendo, né, o que tinha que fazer, até a gente descobrir o que tinha acontecido. Então aqui uma ideia para vocês aí do antes e depois, isso é de um dia para o outro, tá, pessoal? A foto aqui da esquerda de cima. Já estão vendo aí o antes e depois? Sim. Legal. Sim. Então, sim. Então, de um dia para o outro, né, a gente sai desse sol aqui, estava uma lua cheia linda, começou a nevar na noite desse dia aqui. No dia seguinte, a gente já acorda desse jeito. E aí foram outros 2 dias nevando mais, chovendo, e aí só piorando as condições, né? E aí a gente, no quarto dia... eu não falei com vocês o seguinte, a última coisa que a gente fez foi um muro. Não sei se vocês lembram aqui, ó, que ali na frente, ó, tinha essa parte aqui, né? Então a gente fez um muro de neve aqui e só deixou uma passagem para animais pequenos aqui embaixo. A gente fez um túnelzinho embaixo que passava animais pequenos. Por quê?
Porque a galera das montanhas, na hora que passasse aqui, eles iam ter que derrubar o muro e a gente ia saber que passou alguém. E aí, no quarto dia, quando acabava a comida, o racionamento todo, a gente viu o muro derrubado. E aí, mesmo que as pegadas já estavam se perdendo, acabou a comida, acabou tudo, a gente já estava aí trancado há 3 noites dormindo aí, não tinha mais nada, recurso nenhum, a galera já meio que se matando, europeus brigando lá, ficaram sem cigarro, ficaram estressados e tal, não sei o quê, começaram a debochar dos outros, começa a dar ruído, gente, é complicada nessas horas. Ainda mais todo mundo com medo, né? Todo mundo tendo compromissos, voos que estão perdidos num momento como esse, você já sabe que perdeu um voo, né? Então, a gente chegou e acordou de manhã e o muro tinha sido derrubado. E aí, eu conversei com o meu guia, a gente conversou com o pessoal, eles não quiseram seguir, eles acharam melhor ir depois da gente, que a gente fosse da frente de cobaia. E aí eu e Ali, a gente voltou de lá, veio abrindo o caminho para eles, né? Eu era o único que tinha um guia, então também facilitava muito. E aí esse é o cenário, né, pessoal? Na hora da volta é que você se depara com isso que eu falei. E aí, essa ponte aguenta? Porque além do nosso peso, ela estava mais com 300 quilos de neve em cima. Aí, às vezes, a gente tacava uma pedra no meio da ponte para tentar dar uma sondada, mas é tudo muito rudimentar, né? Tudo muito precário. Olha o antes e depois aqui do Rio. Lembra do Rio? Ó? Como é que ele ficou? Travou de novo. Aqui tá gravada a imagem. Travou de novo? Sobreposta aí, Já voltou? Pra mim tá normal. Ainda não. Tudo sobreposto aqui. Aqui não Para mim voltou. também para mim tá sobreposto. Deixa eu voltar uma aqui e Agora avançar de foi. novo. Foi? Beleza. A ponte congelada. Isso aí. Tá no lago. No E Rio. aí, pessoal, então, hora de voltar. E aí veio o ciclone. A gente ficou 3 dias lá isolados, 3 noites, na verdade, naquele lugar, né, sem conseguir sair. Eu estava já, quando eu cheguei lá, eu já estava sem contato com o Brasil há 3 noites, mais ou menos. Então, no total, eu fiquei 10 dias sem fazer contato com o Brasil. Aí, embaixada procurando, enfim, aí teve todo um acionamento, né, das pessoas para tentar me buscar, me resgatar. Comida racionada, como eu falei com vocês, 7 dias sem banho. Não estava sentindo muita falta, não, até que estava tranquilo. 4 dias que a gente passou para retornar para Katmandu, e ali a gente andou de trator, de moto, de carro, de ônibus, de cavalo. A gente a gente andava, às vezes, 500 metros, tinha uma avalanche cruzando a estrada, você não conseguia passar. Aí você tinha que escalar 8, 10 metros de gelo para o lado do outro lado, e aí o cavalo ficou, não tem como ele ir. E aí você seguia caminhando até a próxima cidade, tentando chegar em algum lugar. E não preciso dizer para vocês, claro, que o guia foi fundamental nessa hora. Pegamos temperatura de -12, 2 metros de neve ali em 12 horas, como eu falei com vocês, em uma noite. Foram mais de 400 resgates de helicóptero realizados, 282 feridos ou vítimas de congelamento, que congelaram membros, extremidades, e 43 mortos. Porque lembra que eu estava indo para o Torong de La Paz, eu acordei nesse dia para ir ao Torong. O pessoal que estava lá achou melhor tentar descer rápido para fugir da nevasca. E aí eles foram pegos pelos ventos e pelas avalanches que tiveram no meio do caminho. Então, foi muito ruim. E aí, pessoal, só completando os nossos riscos aqui, Então, a gente teve golpe, teve problema de equipamento fotográfico, teve problema lá de acidente, desastre natural. Então, a gente vê assim uma coisa besta, uma viagem que a gente, claro, eu fiz considero até que tenha feito um bom planejamento, mas como é importante, pessoal, na viagem, no nosso projeto, na nossa vida, a gente avaliar bem as decisões, tomar decisões baseadas em fatos, ter essa noção do contexto, O Nepal talvez seja ótimo, é ótimo, tá, por sinal, mas digo, sozinho talvez não é tão seguro assim, então a gente tem que se planejar um pouco melhor, se preparar um pouco mais, Aqui, pessoal, a página do Facebook na época, porque como foi um desastre, o mundo inteiro ficou consternado com o que aconteceu, não era uma época sujeita a avalanches, a esse tipo de situação. Então, foi montado um grupo lá no Facebook para a gente saber onde as pessoas estavam, aqueles grupos de emergência, que você diz que você está vivo ou não. Aqui, meu nome na lista de sobreviventes, quando
a agência de trackers lá de Katmandu me identificou, que eu estava bem no dia 15 de outubro, né, perto de Kansas. Eles identificaram que nesse dia eu estava perto de Kansas. Eles não sabiam para onde eu fui depois, mas em algum momento aqui eu me registrei. Para você ir, você tira alguns permits, tipo para ir para o Everest também, né? Você tem que ter algumas... Sim, você tem que ter. As pessoas que seguem as regras, elas existem por causa disso aqui, né? Elas têm. Eu vi muita gente caminhando sem isso, tá? Porque, tipo, uma licença, você paga um dinheirinho para você caminhar, recebe a carteirinha, os caras vão controlando. Cara, o cara se perdeu aonde, né? Entre o ponto tal e o ponto tal. Então, tem todo um controle aqui que eles me rastrearam e me encontraram, né, pessoal? E claro que a ideia é a gente melhorar aí lições aprendidas para as próximas viagens, para as próximas aventuras, né, sempre. E aí, o que era o previsto e o realizado dessa viagem, né, pessoal? 28 dias de viagem e 13 de trekking viraram 17 de trekking, porque eu tive que voltar pelo mesmo caminho que eu fui, tá? Quando eu cheguei naquele ponto, pessoal, eu estava viajando já há uns 13 dias, mais ou menos, 12 dias, sei lá. E aí eu precisei voltar pelo mesmo caminho que a gente foi. Só que você vai subindo, né, e a volta é descendo, é muito mais fácil. Lógico, estava com neve, não estava nada fácil. A gente passou por várias situações complicadas, tá? Mas isso acabou alongando os dias de trekking, né? Tanto que eu perdi aqueles voos que eu faria, panorâmicos e tal, nada daquilo eu consegui fazer. Foram 3 países visitados, isso foram mesmo, né? Os 5 voos internacionais e 2 panorâmicos, os panorâmicos não foram feitos. De 40 foram 38 horas voando por causa dos panorâmicos. Ao invés de caminhar 140 quilômetros, caminhei 200, né? Porque eu tive que voltar pelo caminho que eu tinha ido. A visita em 2 cidades, porque a outra não deu para seguir. Os vilarejos também, menos, né? E eu cumpri o objetivo de visitar o Chilico Lake, mas talvez nunca mais na minha vida eu vá ao Torongo La Paz, né? Que é essa passagem que eu tinha tanta vontade de conhecer. Mas, claro, que eu ganhei aí uma aventura única, né, pessoal? Aqui algum previsto e realizado também desses controles numéricos. E eu ganhei um amigo, né, pessoal? O Ali, a gente se comunica até hoje, a gente se fala, né? Eu procuro ajudar quando eu posso. Lá a situação é bem ruim. Imagina a pandemia, né? Eles ficaram 2 anos quase sem turismo, em um lugar que já é muito pobre. Então, claro que isso cria um vínculo. Aqui foi no dia seguinte, então eu já tinha chegado a um hotel, me levaram para um hotel 5 estrelas, né? Eu estava no hotel aquele do banheiro que tinha bicho, né? Que era o que a agência tinha me colocado. E aí, na volta, os caras me levaram para o hotel e falaram: seu hotel é aqui. Eu falei: não, vocês estão enganados, meu hotel é aquele. Não, não, senhor, mudou. Aí o guia olhou para mim e falou assim: depois que a embaixada ligou lá para lá, eles mudaram o seu hotel, né? E aí foi engraçado, eu sentei no hall do hotel, aí chega um rapaz todo vestido, né, assim, formal, com um telefone daqueles de antena, assim, sem fio, enormes, né? Aí, senhor, telefone para o senhor. Aí eu, para mim. Aí ele, para o senhor. Aí eu, quem é ele? É da embaixada. Aí eu, tá. Aí eu peguei, era o cônsul, enfim, embaixador, mobilizaram ele aqui do Brasil, tinha um brasileiro lá, precisava de resgate, então eles se empenharam lá em me achar, e o que podiam me oferecer uma ambulância, me ofereceu, né, o que eu precisava, a comunicação toda com a minha família, com os meus amigos, né, com o pessoal do trabalho, que estava preocupados, né? E aí, claro, pessoal, no meio disso tudo, eu já incomunicável há 10 dias, claro, todo mundo ficou preocupado, né? O pessoal do trabalho que está aqui também passou por isso. E eu tinha um plano de Excel, e eu deixei ele numa gaveta, né? Uma gaveta do escritório. Falei com o Marcelo, o pessoal, falei: ó, tá aqui grampeado, tem minhas senhas, tem meu plano, tinha um monte de coisa ali de informação, vai que eu morro, podia ser útil, né? Eu não sabia o que ia acontecer. E aí funcionou, pessoal, eles conseguiram pegar esse papelzinho e tal, lembraram, ele tinha o meu roteiro, sabiam mais ou menos onde eu estava, tinha os medicamentos que eu tomava, tinha tudo, né? Um bom planejamento de risco, vamos dizer assim, sem nada muito elaborado, tá, pessoal? Mas a ideia era a gente trazer um pouco dessa experiência para vocês. Eu acho que ela é divertida, né? Ao mesmo tempo que enriquecedora, assim.
E tem outros insumos aqui, tem essa planilha, Fala. se alguém tiver curiosidade, depois a gente repassa. Fala aí, Tá me Paulo. ouvindo, hein? Cara, eu Sim. fiquei um pouco curioso, queria que você desse um pouquinho de atenção ali. Você falou assim, pô, comida racionada, cara. Como que era esse negócio de racionar comida, dividir? Como que era, assim, É. banheiro o pessoal se virava na neve, mas como que foi esse Garanto que isso não racionamento estava na aí, cara? gestão do risco. Não tinha como. Assim, a gente comia basicamente, como eu falei com vocês, era arroz com lentilha. Quando eu falo comida, é arroz com lentilha, né? E o racionado era tipo uma cuia no almoço e uma cuia no jantar. Era o que a gente tinha para cada um, né? E aí é um problema, cara, porque assim, quando você não tem nada para fazer, você faz o quê? Você come, né? E você sem nada para fazer e ansioso, né? Numa situação de estresse, cara, você quer comer, você quer ouvir música e nada a gente podia fazer. Então, por exemplo, eu tinha alguma bateria de celular, mas eu não podia gastar, porque eu precisava de lanterna à noite para ir no banheiro. Eu precisava de. A lanterna do celular era uma lanterna válida, né? Eu podia precisar para alguma outra coisa. Então, a gente ficou muito restrito, assim, não tinha música para ouvir, não tinha nada. E aí foi muito legal. Teve uma passagem fantástica que eu estava no quarto e os caras bateram no quarto e falaram assim: o Sherpa falou que vai lá na outra cidade buscar mantimento. E eu falei, não, tá maluco? Vai a lugar nenhum, tá doido? Vai por quê? Não, vai porque os cigarros dos europeus acabaram e eles estão meio que se matando. A gente precisa fazer alguma coisa. E aí eu falei, não, tá louco, eu vou lá conversar com o cara. O cara era um guia de escalada, bom pra caramba. E aí eu tinha conversado com ele, trocado ideia com ele. Eu fui lá no quarto dele e falei, cara, você tá indo aonde? Ele falou, não, eu tô me preparando para ir lá naquele outro hotel lá. Ficava a 1 hora de caminhada, mais ou menos, desse lugar, na hora que a gente chegou, né? Então, passei primeiro lá, não tinha vaga, a gente andou mais 1 hora e ficou nesse hotelzinho. E aí ele falou comigo, não, eu vou lá, porque esse pessoal vai se matar, já deu um monte de confusão. Eu vou lá pegar alguma coisa, eu vou tentar pegar algum álcool para gente, uma bebida para aquecer, e pelo menos 1 quilo de arroz e 1 quilo de lentilha, porque ajuda a gente, porque eu não sei até quando vai isso aqui. E aí eu falei com ele assim, pô, cara, não vai, você tá louco? Eu falei, no, man, don't go, are you crazy? Aí ele olhou para mim, assim, parecia cena de filme, ele olhou para mim e falou assim, I'm not crazy, I'm a Sherpa. Aí eu falei, beleza, o cara é dali, nasceu nas montanhas, cara, beleza, vai lá. E aí ele foi e voltou, tipo, 7 horas depois, com a sacolinha, fumando um cigarro, conseguiu uns maços de cigarro, conseguiu 1 quilo de arroz e tal, que ajudou a gente a ficar lá mais tempo, né? Então, claro que na volta com Ali, pessoal, assim, a gente passou maus bocados, tá? Teve um dia que a gente desceu uma montanha, a gente caminhava muito, assim, né? Então a gente ia passar umas 6 horas descendo uma montanha, porque ele falou, ali daquela montanha tem uma passagem para uma cidade que eu acho que vai ter um trator para levar a gente para algum lugar. Era assim. E aí os planos, eles mudaram completamente daquele planejamento estruturado do preditivo da sua viagem para algo muito mais ágil, né? De curto prazo, objetivos curtos, metas mais estreitas, né? Então era tudo resolvido em cima da hora, com as condições que a gente tinha, reunião diária, assim, né? Comunicação o tempo todo para a gente garantir o sucesso desse negócio. Foi muito difícil. E eu ainda tinha um prazo, tinha que chegar em Katmandu a tempo de pegar meu voo para o Brasil, né? E aí teve um dia que a gente desceu muito a montanha, já te chamou, Hanna, desceu uma montanha um tempão, e aí, cara, quando a gente chegou no lugar que ele falou, tinha um degelo assim, e o degelo tinha levado a estrada era beirando a montanha aqui assim, né? E aí o degelo tinha levado assim uns 5 metros da estrada. Exatamente a distância que a gente não conseguia pular, não conseguia atravessar. Isso depois de descer umas 6 horas de montanha. Nesse dia a gente sentou e chorou, assim, os dois. A gente estava cansado, exausto, nesse estresse de dia a dia. E ele xingava todos os deuses hindus que eu conheço os nomes, e ele chutava pedra, e ele xingava. Cara, e era tão perto, mas a gente não tinha como passar. E a gente via ali na outra cidade o movimento, via que eles estavam bem, mas a gente teve que voltar nesse dia, a gente teve que falar. Eu falei com ele, falei, me larga aqui, eu não vou mais a lugar nenhum. E aí a gente ficou lá um tempo, chorou os dois, conversou um pouco. Aí ele pegou minha mochila, levou para o alto, para um outro lugar, a gente passou por cima ali, a gente conseguiu chegar num outro local. Mas, assim, tudo... por mais que a gente planeje, que a gente seja precavido nessas horas, né, pessoal? Na hora do
da situação é o improviso e mantendo sempre o racional, né, uma mente muito clara e vendo como é que as decisões que eu tomei ontem foram fundamentais, né? Assim, o fato de eu ter um guia nessa hora me trouxe de volta. E muitas vezes eu questionei aquela vaidade assim, poxa, não é uma trilha que precisa de guia, né? Por que eu vou estar com guia? Né? Assim, dá para fazer sozinho, mas tem que deixar de lado, tem que planejar direitinho, entender o contexto, né, pessoal? Então, quem tiver a curiosidade, tem vários vídeos no YouTube sobre esse desastre que teve, tá? Morreram, como eu falei com vocês, 43 pessoas, parte Sherpas, né? Parte guias ali de montanha e parte turistas, né? Morreram ali porque quando viram a neve chegando, falaram: vamos descer rápido, senão a gente não vai conseguir mais sair daqui. E nisso foram pegos ali no meio do caminho, né? Meus amigos aqui do Brasil tentaram acionar o resgate, como eu falei com vocês, eu tinha um seguro de cobertura em alta montanha. Eles ligaram para a empresa, na empresa da Austrália, que faz esse trabalho, a Nomad, e aí eles falaram com ele, mas ele está bem? Não, a gente não sabe se ele está bem. Falaram, amigo, olha só, é $10.000 para eu decolar um helicóptero. Se vocês não sabem nem onde ele está, não existe chance nenhuma de eu sair daqui. Não, você não tem noção do que são os Himalaias, não dá para eu procurar no meio de uma nevasca a mais de 5.000 metros de altitude, né? Assim, meu combustível do meu helicóptero dura 15 minutos a essa altitude. Então, não tem condição nenhuma, é muito arriscado. E a galera desistiu e acionou lá a embaixada para tentar algum resgate. Falou, Hanna! Marco, você contando essa história aí, me surgiu uma dúvida, né? No decorrer do tempo que vocês ficaram todos presos lá, juntos, você comentou que o rapaz falou que ia comprar o cigarro, aí você falou que não ia, que era melhor não ir, enfim. Teve alguém que desenvolveu algum perfil, assim, de liderança? Tipo, alguém que se destacou ali, ou todo mundo fazia o que queria, ou o que desse na telha? Legal, Ana, excelente. Existiam algumas lideranças, assim, né? Eles são um povo muito de meter a mão e fazer. Então, a galerinha do hotel lá eram 2 meninos, tá? 2 garotos, um de 15, o outro de 17 anos. Eles, na mesma hora, estão acostumados com esse negócio, temos que racionar, não vai ter como sair daqui tão cedo, não tem suprimento chegando, pega estrume de iaque enquanto está seco ainda, enquanto a neve caiu, mas não derreteu, porque a gente vai precisar queimar. Então, tinha uma parte dessa sobrevivência que eles lideraram tranquilão. Inclusive, eu tenho uma foto que depois eu mandei para eles, que eu muito me orgulho, porque você ser convidado para uma cozinha no Nepal é algo que eles só fazem com quem eles gostam muito. E eles me convidaram para a cozinha. Era aquela cozinha toda esfumaçada de bosta de iaque. Imagina isso, né? Fazer a comida com bosta de bicho queimando, enfim, um caos. Mas eles tiveram uma liderança nisso. O Ali foi fundamental, o meu guia, né? E a gente tinha umas lideranças geográficas, vamos chamar assim. Eu me uni aos do terceiro mundo, então era eu, Sibéria, Rússia, tinha uma galerinha ali que se juntou, que era mais parecida, mais tranquila, né? Aí tinha a galera dos ingleses, dos países nórdicos, assim, que era uma galera meio besta. Zona Norte e Zona Sul no Rio. Foi mais... Tinha uma galera meio besta, e, inclusive, eles estavam fazendo ao contrário, que é dificílimo, assim, porque é um decidão, como eu falei com vocês, a partir de Torong lá. É um subidão para quem vê ao contrário. Então, é uma passagem super difícil. E tinha um cara com uma moça e mais 2 pessoas fazendo esse caminho ao contrário. E tinha os ingleses. E aí teve uma hora que o inglês veio fazer piada comigo também, porque tinha essa divisãozinha. Ele falou assim, lá, o brasileiro está preocupado achando que dá tempo de voltar para casa. Aí eu falei, cara, quem é você para dizer se eu vou voltar para minha casa ou não, ou quanto eu vou me esforçar? Eu não tenho uma negativa ainda dá para eu chegar no meu voo e eu vou pegar meu voo. Né? Se em algum momento isso não for viável, eu mesmo vou falar para você, não é mais viável. Mas ainda é viável que eu pegue meu voo e eu vou fazer de tudo para conseguir. E assim foi, deu uma estremecida ali, mas como eu falei com vocês, algumas pessoas em estresse, né, claro que acontece, ainda mais com ruídos culturais, de comunicação, né? De repente ele falou de uma forma leve, mas eu naquela situação entendi de uma forma um pouco mais... Né? Então, mas aí nessa cozinha a gente fazia as reuniões, né? A gente reunia o pessoal, e aí? Como é que vai ser? Será que dá para sair daqui amanhã? Não. Alguém conseguiu comunicação? Sim, não. Chama a galera da cozinha, dá o relato. Como é que está a cozinha?
A galera da cozinha, que era do Nepal, vocês têm alguma notícia de tempo? Vai piorar, vai melhorar? Então, tinha as reuniões que a gente fazia ali, né, para entender aí como é que estava. Mas era muitos grupinhos, né? Mal ou bem que era eu e Ali, né? Até por isso que facilitou da gente sair na frente, tentar sozinho voltar para casa, vir abrindo o caminho. E aí, pessoal, assim, tinha hora que a gente enfiava o pé e descia até a cintura na neve, assim. Foi bem puxado o negócio. Eu fiz um negócio que eu não sabia que não pode fazer. Você nunca pode comer neve. Pegar neve e botar na boca para comer. Nunca, que eu digo, numa situação de sobrevivência, né, que você já está desidratado. De alguma forma, aquela neve esfria você por dentro e você gasta mais caloria para manter a temperatura do que a hidratação que ela te dá. Então, às vezes, é como beber água se você está à deriva no mar, água salgada. Não pode, né? A gente sabe disso. Comer neve é mais ou menos o equivalente numa situação dessa de você ficar perdido em baixas temperaturas, tá? Nunca é recomendado. Então, teve um momento que a gente estava bem desidratado, eu e Ali, e a gente tinha caminhado 6 horas, mais ou menos, nesse esquema de perna afundando, neve na cintura, resgata, procura um galho de árvore. Tinha hora que a gente passava e a gente só via o topo das árvores, das coníferas, assim. Então, a gente estava a 5, 6 metros de altura ali, caminhando em cima de uma neve, que você não sabe se tem uma fenda, se você vai cair. Então, andava um pouco afastado do outro, para que se um fosse pro ralo, o outro sobrevivesse. Era mais ou menos assim, né? Iaque, teve uma cidade... As cidades no Nepal, elas são muradas, esses povoadozinhos na montanha. Eles são murados, tem um muro de pedra e um portão, onde no passado ficava ali a plaquinha, que era o dono da cidade, enfim, né? E aí teve uma cidade que a gente chegou e tinha um iaque atravessado na porta da cidade, e a gente não conseguia passar. E aí o Ali tentou lá, de todo jeito dele, de cara que nasceu no Nepal, enxotar o iaque para lá, para cá, e nada do iaque. O iaque olhava para a gente, cara, ele pesa assim umas 2 toneladas, aí para a gente. Olhava, cara, eu sei que me deu minha meia hora, eu peguei o iaque pelo chifre, assim, mas olhando no olho do bicho, sabe? Você vai sair daqui, você vai... Ele, assim, desesperado, olhando para minha cara, eu falei, calma, cara, assim, vai dar tudo certo. Aí conseguimos tirar o iaque de lá, acho que o iaque era mansinho, tinha um monte de fazenda. Quando a gente passou o portão, pessoal, a cidade que a gente estava indo, que era aquela Manang que eu falei, destruída. O segundo, o terceiro andar das casas era só neve, porque a montanha tinha vindo abaixo. Era a galera tirando neve de pá do terceiro andar das casas. A gente chegou, foi direto pegar pá para ajudar a galera a sair dali e tal, tentar, né, resgatar o que podia resgatar. Então foi muita aventura, foi muito divertido, foi muito bom. História para contar que não acaba. Consegui. Tem gente que pensa assim, pergunta, né? Pô, mas e aí? Foi muito difícil? Cara, quando você vê que morreram 43 pessoas, não teve nada difícil, né? Isso aí faz parte. Claro, teve uns perrenguezinhos, mas tudo muito tranquilo. Você imaginar, gente que ficou sem mão, sem dedo por causa da neve, né? Então, estou falando de 43 mortos, fora todos os acidentados, os problemas de saúde que derivaram dessa situação aí, né, pessoal? Então, atenção nas nossas viagens, né? Nem todas são assim, mas é isso. A viagem normal de férias, em qualquer outra, né? A viagem da Disney não é tão impactante assim, mas dependendo de onde você vai... Eu acho que a dica de ouro para fazer gestão de riscos aqui é não viajar para onde o Vala vai. Para onde vai? A Vavatua. Igual o Fabiano falou, né, que eu fui lá para Foz do Iguaçu no ano passado, foi bem na época que levou aquelas passarelas lá. Sempre que eu vou para os lugares, dá um ruído, pessoal. Eu vou te falar, viu? Valadares e Tom Hanks nunca viajam com eles. É isso aí. Mas é divertido, mas vem que vai ter aventura certa. Mas é muito legal, assim, engraçado, essa viagem apareceu do nada, pessoal. Como eu falei com vocês, eu fui para o Arte de Viver, aprender a respirar melhor, meditar e tal, né? E aí lá eu conheci uma menina, a Laurinha. E o Arte de Viver tem várias coisas interativas. Em nenhum momento a gente se esbarrou. Na última atividade, a gente se esbarrou e era exatamente uma atividade para falar do próximo objetivo que você tinha e tal. E os dois tinham o objetivo de viajar. E ela me falou que tinha o desejo de ir para o Caminho de Santiago, né, que eu conhecia bem, e eu tinha o desejo
de ir para o Nepal fazer um trek, e ela me falou do Annapurna Circuit. Então, você vê, tudo nasceu daí, né? De um acaso total, né? De um negócio que eu fui fazer, assim, aleatório, né? Voltado para a minha saúde mental, para melhorar de alguma forma, e fiquei sabendo dessa viagem e deu essa história toda aí, que isso já virou uma palestra, já foi apresentado em alguns locais, em alguns congressos, e agora aqui com vocês, né? Matar aí essa curiosidade e abrir essa Academia DC aí 2024, que ainda vai ter muita coisa legal para a gente assistir, pessoal. Obrigada, Vala, aí Muito por bom, compartilhar com a Vala. gente. Muito bom, E Vala. a gente vê como o projeto Parabéns, está Vala. presente na vida da gente em qualquer circunstância, Em né? tudo. Para viajar, então, né? Tem que ser um projetão. Viajar, casamento, esses exemplos bobos que a gente dá, né? É cheio de coisa real que acontece, que serve muito para a gente aprender. Ô, Marcos, depois eu vou te procurar para saber mais dessa história, porque eu já pensei em ir para lá, tá? Claro! Não, fala comigo, cara. Vamos sim. Tem muito material. Ah, inclusive, pessoal, quer ver? Deixa eu Não deixar aqui desistiu no... ainda não? Não desistiu dessa ideia depois Não, dessa tem que palestra? ir. Poxa, pior que ele me deixou com mais vontade, sabia? É isso aí, tem que ir, cara. Deixa eu deixar aqui no chat rapidinho, pessoal, o seguinte: eu tenho essa história num artigo, numa rede social. Eu estou falando mais pela rede social. É uma rede social muito legal, ela é só de aventura, chama Aventure Box, tá? Eu tenho 2 aventuras lá cadastradas. Essa é a única rede social que eu não conheço ninguém que eu sigo e que me segue. Tem mais de 1000 pessoas lá, é só a galera de aventura. Então, você quer fazer uma parada? Bota lá, você vai achar dica, vai achar quem fez. É fantástico. Não sei se você conhece, cara, Sidney. É muito legal o Aventure Box. Eu não conheço não e já vou me cadastrar lá. Aí, ó, isso, boa. Tem esse caso lá e tem a subida do vulcão Lascar também, se vocês quiserem ver lá como é que foi, mas essa foi tranquilo, sob controle. Pessoal, Mas vou dizer, para achar uma para superar essa vai ser difícil, viu? Ó, é difícil para superar essa. Agora, cara, eu tenho vontade de voltar no tal do Torong La Paz, assim. Pô, eu fiquei com aquele gostinho, estava tão perto, né? Uma passagem tão difícil. E hoje em dia, até assim, depois de bariátrica e tal, estou muito melhor de saúde, seria até viável. Tem que convencer agora a minha esposa, enfim, voltar no Nepal. Essa que é a parte mais difícil, né? Voltar lá, um lugar onde eu já fui. Eu tento sempre dar uma variada. Mas eu incentivo todos a viajar, conhecer novas culturas, sem dúvida nenhuma, pessoal. Isso é fantástico. Legal? Obrigada, Vala. Muito obrigado, Obrigadão. pessoal. Muito Valeu, bom. Vala. Obrigada, Vala. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, Valeu, Abração. pessoal. Tchau. Muito obrigada, Vala. Boa noite, pessoal. Valeu, Gabi. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço, Marcão.